Boa noite, escritores vencedores e mulheres maravilhosas! Estamos aqui na próxima live, que é a live de número 45. Há 2 semanas ficamos aí sem fazer a nossa live da noite, essa live que a gente comenta um pouquinho também sobre livros. Estamos numa série de autoconhecimento. Tivemos um pequeno atraso aí por conta de alguns probleminhas técnicos, mas estamos aqui. Eu sei que hoje está uma noite muito fria, algumas pessoas até inclusive já estão aí até dormindo, mas nós estamos aqui e vamos elevar a nossa autoestima. Então eu peço que você que está chegando já compartilhe essa live, fique aqui comigo que a gente vai compartilhar as 10 ações práticas aí para você aumentar a sua autoestima. Ao final também faremos aí uma autoavaliação e no começo eu vou fazer uma pequena introdução da autoestima e também comentar algumas coisas com vocês. E também quero dar algumas referências de livros, tá? Porque eu sei que algumas coisas vocês têm passado aí. Então quero saber de vocês, se vocês se amam, se vocês gostam de vocês e como que é que está aí essa autoestima que muitas vezes está baixíssima por conta de tantas ações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. Então eu quero saber de vocês. Boa noite, Branca, querida, seja bem-vinda. Eu já vou colocar aqui no comentário, né, o nosso tema e vou compartilhar essa live também, que eu sempre falo que a gente faz aí um pequeno transbordo no começo, porque a gente precisa compartilhar. O conteúdo que eu vou trazer aqui hoje é do livro chamado A Bíblia para 1 Milhão. É um livro que eu tenho lido ele bastante, então eu leio ele e trago para live. Não é um livro que eu tô lendo ele todinho para trazer aqui. Não, eu pego o tema em específico, que inclusive é da parte de autoconhecimento. Boa noite, Liliana, querida, seja bem-vinda. Que é da parte do autoconhecimento e eu trago aqui para vocês. Inclusive eu tava um pouquinho aqui acumulada de tarefas, então eu tava numa outra reunião também, então saí da reunião, vim pra cá, e aí eu tava com o conteúdo um pouco aqui melhorando pra vocês. Mas vamos compartilhar essa live rapidinho. Eu quero ver se eu faço essa live em 1 hora, pelo menos, pra gente não ficar muito tarde, porque eu sei que tá muito fria por aí. Deixa eu tô encaminhando aqui pra algumas pessoas. Algumas pessoas que vão participar comigo hoje participaram da minha live de transbordo, então essa live de hoje é um pouquinho diferenciada. A gente fala um pouquinho do autoconhecimento, tá? Então é uma pegada diferente daquela outra live, tá? Que é a live que eu faço de manhã, inclusive, né? Essa semana eu não consegui fazer a live transbordo, mas por quê? Porque eu estava esperando o conteúdo aí vindo alto. E ontem eu recebi, conversando com uma das alunas MMF, já vou falar o que é isso também. E aí me veio sim um conteúdo que eu já vou partilhar com vocês qual vai ser esse conteúdo, tá? Que eu vou enviar para vocês aí, acho que acredito que segunda ou terça-feira já vou fazer essa live. E vocês vão gostar bastante, tá? Na verdade, eu já posso até compartilhar com vocês, tá? Intencionalidade, que é uma coisa que eu tenho aprendido bastante e que vai contribuir na vida de vocês e vai ajudar muito. Tô encaminhando aqui para as meninas porque é tanto contato que eu tenho aqui agora que é muita gente para enviar, tá? Então, estou compartilhando, espero que vocês também estejam enviando aí, tá? E a gente já vai começar fazendo a nossa pequena introdução. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Não, tá. Vamos lá. Então, esse livro, A Bíblia para 1 Milhão, ele tem vários outros temas, tá? Então, o tema já fala, Bíblia para 1 Milhão. Então, esse livro, na verdade, é um livro que ajuda muito essas pessoas que querem realmente alcançar o sucesso. Lembrando, boa noite, Sidineia, querida, seja bem-vinda. Lembrando que o sucesso, para cada pessoa, existe um significado. Então, talvez você se pergunte o que é sucesso para você, tá? Então, atualmente, para mim, sucesso é salvar as almas, tá? Então, cada um de vocês interpreta como vocês quiserem, tá? Algumas pessoas consideram sucesso quando elas alcançam realmente o topo da pirâmide, que é o poder, tá? Então, o poder para mim é poder levar almas para Deus. Então, essa, acredito, para mim, no momento atual, seja para mim sucesso, tá bom? Então, vamos lá. No livro tudo que eu vou falar aqui está no livro, tá? Inclusive eu vou dando alguns exemplos, esses exemplos que eu vou falar, ou alguma coisa de referência que eu vou dar, já é coisa assim, realmente da minha vivência, tá? Então, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. Inclusive tem um caderno só para as minhas lives, porque tem muito conteúdo. E nessas últimas lives eu não tô colocando aquela minha legenda gigante, por conta realmente do meu tempo limitado. Então eu tô diminuindo. Eu fazia aquela legenda que demorava 40 minutos mais ou menos aí para poder liberar a live, tá? Então, mas eu tô fazendo uma coisa mais rápida pra gente poder também produzir mais conteúdos para vocês. Inclusive terminamos hoje a nossa série de 34 chaves para destravar na escrita de livros. Aguardem porque eu já estou com mais 2 séries prontas para entregar para vocês. Boa noite, Rayane, querida, seja bem-vinda. Já tenho mais 2 séries prontinhas para vocês, então todos os dias eu vou partilhar Reels também,
para ser uma coisa mais rápida, para vocês também terem um conteúdo de apenas 1 minuto que vocês já vão conseguir desenvolver aí muita coisa na vida de vocês. Por quê? Às vezes a pessoa não vai ter aquele tempo para ficar 1 hora na live, ou até mesmo como nas minhas lives, que de vez em quando extrapola um pouquinho que vai para as 2 horas. Mas o que acontece? Eu não tenho culpa, sendo que, né, Deus ele realmente conduz a gente aqui dentro de uma live, tá? Então é bem diferenciado. Inclusive, o meu celular não estava contribuindo agora há pouco para eu poder entrar na live. Então eu espero que dê tudo certo, que não trave aqui e vamos seguir firmes e fortes. Então vou começar com uma frase que fala nesse livro, A Bíblia para o Milhão. Se você ama a si mesmo, então você pode dar amor. Como você poderia dar o que não sente a si próprio? A gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem amar o outro, por quê? Porque ela não recebeu o amor daquela pessoa que está do lado dela, do familiar. Tem pessoas que estão casadas e que não têm o amor recebido, no caso, né? Então ela também não consegue muitas vezes doar aquilo, tá? Então isso parte muito da família, né? Isso vem realmente da paternidade. Então, se você não recebeu aquele amor, não teve aquele carinho, não teve seu pai e sua mãe pegando você no colo quando pequeno, você sente um pouco mais de dificuldade de amar o outro. Mas isso não te impede de ter amor pro outro, então você vai desenvolver, tá? Então a gente pede, eu sempre comento, inclusive, né, que na verdade até o amor que está dentro de nós vem de Deus. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Então, o próprio amor que está dentro de nós também vem de Deus. A nossa vontade de amar vem de Deus. Porque se fosse a nossa vontade, de fato, a gente não amaria. Inclusive, foi o maior mandamento que Jesus nos deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o amar, ele é muito forte. Então, a gente pode deixar isso aqui como a primeira mensagem da nossa live. Algumas pessoas podem falar assim, é muito fácil amar. Não é fácil, porque o amor, de fato, é uma decisão. Então, se a gente decide amar, a gente vai realmente aprender a amar muito mais e com eficiência, tá? Então a gente vai também tendo um certo carinho a mais pelas pessoas e sabendo muitas vezes o que fala, as nossas atitudes, nossos comportamentos, tá? Então a autoestima, que é o nosso tema de hoje, eu vejo que ela é muito impregnada em algumas pessoas e algumas pessoas têm a autoestima muito baixa por conta, de fato, de algumas realidades vividas aí na sua família, né? Alguns traumas, alguns bloqueios que se teve, tá? Então é importante que você identifique isso, tá? Inclusive na fala você consegue perceber essa questão da autoestima, porque ela tá muito ligada também com a questão da necessidade de aprovação, tá? Então a autoestima, isso já fala no livro, é a porta para a autorrealização e felicidade completa. Então se você está com a sua autoestima, né, ela está muito boa, elevada, você consegue realmente chegar em lugares com muita tranquilidade, você não tem medo de se posicionar, então você é impedido de muitas coisas, você não tem esses impedimentos que te atrapalham durante a vida, tá? Então a autoestima é muito importante, inclusive eu coloco para vocês já como tarefinha que vocês pesquisem um pouquinho mais sobre isso, sobre a autoestima, porque vai ser muito bom para vocês, tá? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tô muito bem comigo, será? Né? Então é importante que vocês tenham esse autocuidado, tá bom? Tudo que a gente fala auto, né, é interno, é pra dentro. Então a gente precisa cuidar da nossa parte interna, né, que às vezes está machucada. Inclusive nós estamos aí trabalhando com a Ana Lucchini, né, falando realmente para as mulheres. Então nós estamos curando a nossa alma feminina. E para quem está na nossa live que é homem, para você que vai passar depois também nessa live gravada também, você tem que se cuidar, né? E também cuidar, né, da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva, cuidar, perceber se ela está com uma autoestima baixa e ajudar ela nesse contexto. Então eu falei pesquisar, tem muitos livros que nos ajudam nesse ponto, tá bom? Então é importante que a gente estude, busque conhecimento, inclusive essa semana não, essas lives que eu estou fazendo de sexta, né? E às vezes eu até posso fazer de sábado, ela está voltada realmente para essa série de autoconhecimento. Por que se eu estou falando de autoconhecimento, sendo que eu falo de livros? Porque quando você fala de livros, você precisa se conhecer. Então, se você se conhece, você vai começar a escrever o que está dentro de você, porque você vai extrair. E eu senti essa necessidade muito grande de trazer esses conteúdos de, sim, autoconhecimento, porque eu comecei pelo autoconhecimento há 1 ano, né, que foi em 2021, e a partir disso eu descobri que eu poderia escrever livros. A partir da escrita de livros, eu comecei a me conhecer mais, me interessei muito mais por conteúdos de mentalidade, e eu comecei a correr atrás dessas coisas. Inclusive, agora o meu ponto que a gente está aí abordando bastante é a questão da ambientalização, estar próximo de pessoas que
que tem aquilo que você deseja, que tem aquilo que você quer alcançar. Então é muito importante que vocês estejam próximos dessas pessoas. Uma coisa que eu posso dizer aqui, já na pequena introdução, antes da gente entrar nas 10 ações práticas para vocês aumentarem a autoestima, é sim que vocês estejam em ambientes próprios. Aqueles ambientes que vão realmente te deixar com uma autoestima elevada. E não aquele lugar que você entra e você sente que você foi descarregado naquele lugar. Tá? Inclusive, eu até comentei, acho que com a Branca hoje de manhã, né? Eu tenho meu momento de detox. Então, você passa por vários processos, você conversa com muitas pessoas, a gente meio que já faz um papel de psicólogo mesmo, né? Todo mundo tem um pouquinho de psicólogo em si, né? Então, o que acontece? É bom que você dê uma pequena descarregada, no sentido de você fazer um detox mesmo, sabe? Você cuidar um pouquinho de você, deixar um pouquinho o celular do lado, porque o celular realmente ele dá muita radiação, ele transmite inclusive muitas doenças para a nossa vida. Então, se a gente está muito durante as telas, né? E hoje ele tem muita iluminação também para nos ajudar nessas questões de transmissão também de live. Então, tudo isso vai interferir na nossa saúde, na nossa parte interna, tá? Então, até mesmo no nosso sono, às vezes tem muitas pessoas que passam por esse processo de insônia, né? Porque às vezes ela vai ali pertinho da hora de dormir, já com muito contato com o celular e tem essa dificuldade. Algumas pessoas já dormem rapidinho, mas é importante nós termos esse autocuidado. E esse detox também não vai nos ajudar. Esse momento que você vai ter um momento seu, né? Um momento muito íngreme que você vai estar ali com Deus também. Se você tem costume de ir na igreja, como eu tenho, né? Diariamente, então você vai. Tem um momento só seu, um lugarzinho que você tenha na sua casa reservado, que seja um momento só seu, mas que você silencie. É um momento também que você vai desacelerar. Quando eu comecei a fazer as minhas lives, eu lembro que Deus falou comigo, você precisa desacelerar, né, e silenciar, ou seja, então, estar um pouco mais em silêncio, desacelerar, que isso vai te ajudar muito nesse processo, tá? Então, todos os processos que nós vivemos no autoconhecimento fazem parte dessa questão que você vai se reservar um pouquinho, vai cuidar um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais para você. Boa noite, Débora, querida, seja bem-vinda. Tá? Então a autoestima vai depender muito disso. A gente, por exemplo, quando a gente tem um filho, a tendência é que a nossa autoestima fique lá embaixo, né? Porque a gente tava aí numa série de hormônios muito altos por conta da gestação. A gestação deixa o nosso cabelo bonito, a nossa unha forte. Então, quando você tem um filho, acontece que a sua autoestima vai lá embaixo, tá? Porque você para praticamente de olhar para si, para olhar para o filho, para uma filha, então você se dedica totalmente e você acaba esquecendo de si. Então é um momento que você precisa também ter aquele momentinho seu. Eu sei que nos primeiros dias aí com o bebê é bem complicado, eu já passei por isso, minha filha hoje tem 3 anos, mas é muito complicado. Você quer aquele tempinho só seu e você não consegue. Então é importante que você pelo menos tire aí uns 30 minutinhos por dia para você ter aquele seu momento mesmo, né? Ter aquele contato, aquele banho, aquele bom banho que você possa tomar, aquele momentinho que você tenha também com a palavra de Deus, ou até mesmo com uma leitura que você goste, porque isso vai fazer bem, isso vai te elevar na sua autoestima. Outra coisa também, como eu já falei no comecinho, é você estar perto de pessoas que vão te fazer bem. Agora, se você ficar, por exemplo, se você ficar num ambiente que você só escuta pessoas falando de doenças, problemas, pessoas que assistem muito jornal, é só notícia ruim o dia inteiro, então você vai ficar mal, você vai ficar muito mal, a sua autoestima vai ficar lá embaixo e você vai ter muito medo de morte, você vai, nossa, ai, não tem esperança mais. Então é importante, eu já tenho um hábito muito importante que eu já adotei na minha vida, tá indo mais ou menos para uns 2 a 3 anos que eu não assisto televisão, porque não tem necessidade de assistir, porque é melhor que você fique desinformado do que mal informado. Então, foi um hábito que eu gerei na minha vida, você tem feito muito bem. Então, ao invés de eu estar consumindo conteúdos que vai me fazer mal, eu estou produzindo conteúdos, criando lives como essa, trazendo conteúdos para conscientização da nossa vida, fazendo, olha, puxa vida, eu nunca ouvi falar sobre autoestima, até ouvi falar uma palavrinha aí, mas nada aprofundado, tá? Então, é a primeira vez que eu falo sobre autoestima aqui no meu perfil. Na verdade, a gente já fez uma live collab, né? Então, na verdade, a gente fez um pouco do conteúdo do autoestima, mas era uma outra pegada. Também convido você depois a participar. Depois que a gente finalizar essa live, eu coloco nos meus stories para ser como complemento dessa live daqui, tá? Então, mas essa de hoje já é diferente porque eu estou trazendo de um livro que fala sobre ações práticas, tá? Então, são várias ações que eu vou estar partilhando com vocês. Anote o que vocês puderem e já coloque em ação. Pelo menos uma delas vocês vão ter que colocar em ação, tá? Nossa, eu vou ter que colocar as 10 ações práticas, eu vou ficar desesperada, já tô com tanta coisa pra fazer. Não, pega uma só que você fala assim, puxa vida, essa daqui eu acho que faz sentido pra mim. Coloca em ação
e depois você fala pra mim qual que foi a diferença e o que você sentiu em fazer aquela ação prática, tá? Aquele exercício, porque o hábito, ele só acontece após você realizar várias vezes, repetições diárias, tá? Ao mesmo tempo, por exemplo, eu comecei a fazer uma caminhada hoje e amanhã deu um friozinho, uma garoinha ali, eu não vou mais, né? Eu fui 2, 3 dias, tava indo super bem, no quarto dia eu vi que o tempo mudou, então também não fui. Então já começa a quebrar o seu hábito, né? Então você já começa a perder aquela vontade de querer continuar fazendo aquilo. Por exemplo, ler um livro. Uma dica que eu dou bastante para algumas pessoas que eu oriento. Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda, querida. Minha xará, né? Soares aí. Então, o livro, a questão, você pega assim, olha, eu vou ler uma página por dia. Só uma página por dia. Ó, tem até um livro aqui, eu já vou partilhar com vocês. Eu leio ele faz um bom tempinho já. Eu pego sempre referência deles aqui para as lives, tá bom? É esse aqui, ó. Cresça 1% ao dia, do Fernão Batistoni. Eu acho muito legal a ideia desse livro, porque, por exemplo, aqui, eu vou abrir aqui numa página para vocês verem, né? Ó, aqui, abri aqui no Martin Luther King, né? Aqui no caso, ele tá só essa página e só um trechinho aqui, tá? Mas normalmente é só uma página. É o suficiente. Olha, você lê aquela página, pega aquele aprendizado. Se tiver alguma tarefa, você já aplica, tá? Então tenha um caderninho só para você anotar aí aqueles insights que você extrai do seu livro. Isso já vai te dar um avanço muito grande, tá? O importante é que vocês estudem. Tudo está nos livros, tá bom? Então tudo está lá. Inclusive tem muitos livros que estão acessíveis, já que a gente tem um site também que é o Domínio Público. Se vocês acessarem, anotem aí, Domínio Público. Lá tem muitos livros gratuitos que vocês podem baixar aí, tá bom? Inclusive tem livros muito antigos lá também que vocês podem estar acessando. De vez em quando eles liberam alguns lá também. Tá, mas livros hoje em dia não são livros assim muito caros, então você consegue também ter uma grande acessibilidade aos livros, tá bom? E muitas vezes, por exemplo, se você está participando de um grupo de transbordo, eu tenho, por exemplo, um grupo de transbordo, né, que eu partilho aí, na verdade está no segundo livro já, que é o Desafio Devocional. Além do estudo bíblico, né, que agora eu já diminui um pouquinho o estudo bíblico, eu tô colocando um versículo. Eu colocava vários versículos, então tava ficando um pouquinho extenso para mim aqui as minhas tarefas, então eu diminuí para um versículo e eu peço que vocês estudem, no caso leiam aí, anotem tudo que vocês puderem naquele capítulo. Então vocês vão pegar a Bíblia de vocês vão ler a Bíblia e através daquele incentivo que eu estou ali no grupo, olha, leia isso daqui, tá? E anota. Então ali já é uma direção para vocês. Nossa, mas eu tô cheio de grupos e tal. Saia dos grupos que não faz sentido para você e entre nos grupos que vão realmente te agregar alguma coisa, tá? E aí depois também eu partilho um livro. Eu faço algumas adaptações, porque tem coisa que eu não concordo, então a gente vai tirando algumas coisas ali, tá? Então eu coloco aquilo que vale a pena, ainda coloco uma tarefinha, que é uma ação prática do dia para vocês fazerem, algo muito simples, tá? Às vezes até eu dou uma demoradinha para entregar, porque eu tenho muitas coisas, eu produzo muito conteúdo, tá? Então essa é a ideia mesmo, de ajudar vocês, de estar realmente incentivando a leitura. Eu também tinha uma dificuldade em ler livros. Como assim, Dani? Você escreve livros e tem dificuldade em ler livros? Isso mesmo, estou partilhando com vocês porque é uma realidade de muitas pessoas, tá? Brasileiro não gosta de ler livro. Não sei se é só brasileiro, mas acho que muita gente não lê livros, tá? Se você coloca um desafio para ler livros, muitas pessoas não querem ler. Lê 1, 2 dias, depois desanima, porque vê lá as 400 páginas, ela vê os 300 páginas. O que acontece? Não veja a quantidade de páginas. Olhe o sumário e veja o que dentro daquele sumário vai caber para você. Puxa vida, esse assunto, eu não sei nada desse assunto. Vai direto naquele assunto, estuda um pouquinho, já aplica. E se você já tem essa habilidade de fazer lives, que não é uma habilidade entre aspas, porque você precisa realmente começar e sentir o que é fazer uma live para depois você vai desenvolvendo, melhorando um pouquinho mais. Então você já vai partilhar, você não vai ficar com aquele conteúdo para você já vai transmitir, tá? Então você pega os códigos, anota o que você precisa e já coloca, tá? A Branca falou, desafio para minha leitura, vamos romper essa barreira. Incrível, nem parece que não li nada. É isso mesmo, porque assim, quando você lê uma página, você já tem a sensação de recompensa. Então, se você pensa assim, puxa vida, eu vou ter que ler 3, 4 páginas, o seu cérebro vai falar assim pra você, isso é muito chato, eu não vou ler livros. Então, você acaba não lendo. Mas se você coloca a meta pra ele, olha, eu vou ler uma página todos os dias, independente do horário. É importante que vocês tenham um horário fixo, porque isso vai fazer com que o cérebro de vocês fique educado, tá? Você vai disciplinar o cérebro para que eu nem ia falar esse assunto, mas eu preciso, porque assim, a live tem muito disso, né?
você traz um assunto e a frequência da live te traz para um outro assunto, mas a gente já vai puxar aqui, voltando para autoestima, por quê? Porque quando vocês buscam autoestima, vocês buscam autoconhecimento, vocês buscam conhecimento. E esse conhecimento, quando é aplicado, que eu estou falando para vocês aqui agora, lerem as páginas e colocarem realmente um exercício para vocês fazerem aí, tá? Vocês adquirem a sabedoria, tá bom? E a sabedoria, ela vem de Deus. Então vocês vão estar lendo, por isso que eu trago no meu desafio devocional, que é um grupo, né? Tem mais de 100 pessoas. Esses dias eu tava com 70 pessoas e houve uma graça muito grande, a gente passou de 100 pessoas. Em um dia, acho que a gente encheu quase 50 pessoas, então... porque é realmente desafiador. Quando você fala desafio, as pessoas parecem que gostam mais. Então é um nome para você já chamar as pessoas, porque eu me adapto muito bem com os desafios. Inclusive, por isso que eu falei da leitura, né? Quando eu fiz o desafio, eu já li praticamente 3 livros, porque um livro era 200 páginas. Todos os dias eu pego, e olha só, não é só a leitura que eu faço, eu leio, eu pego lá a parte do capítulo, edito bonitinho, porque ele não sai certinho. Quando você pega de um PDF, você precisa editar, não é só copiar, colar e jogar, que fica horrível, né? Então eu organizo, eu arrumo se tá faltando alguma coisa, e além disso, ainda eu faço umas adaptações do conteúdo e ainda coloco a tarefa, que a tarefa eu desenvolvo na hora, tá? Então, por exemplo, o desafio de hoje eu já enviei, inclusive tá muito forte, se vocês quiserem depois eu até posso ler pra vocês aqui pelo celular, que eu não sei se eu vou conseguir, eu posso abrir pelo computador também, né? Mas é um desafio que eu coloco e daí no momento que eu estou fazendo o desafio, né, fazendo a leitura, que às vezes pode ser uma página, pode ser uma página e meia, tá? Aí sim me vem a tarefa, daí eu desenvolvo ali naquele mesmo momento a tarefa e fica super legal, porque me desafia também a criar uma tarefa, porque o meu primeiro livro, que é esse daqui, O Escritor a Particular de Deus, eu fiz ele em 5 dias, né? Como me tornei mãe escritora, eu fiz ele em 5 dias, então eu não deu tempo de eu fazer tarefas, foi muito rápido. Eu participei do movimento aí do PLD, né? Físio Duda, seja bem-vinda. Então eu participei do movimento do PLD e depois dos 300, então a gente fez muito rápido, foi em menos de 20 dias aí para fazer o livro. Tinha 30, mas eu acabei dando uma enroladinha no começo, mas consegui cumprir o prazo. E depois em dezembro, a gente lançou o físico lá no movimento dos 300. O que aconteceu? Então, aí eu não coloquei tarefas nele. Depois eu falei, puxa vida, eu poderia ter colocado tarefas, né? Mas tudo bem, já relevei. Aí que eu participei desse projeto aqui, que é o Chamado, que até depois eu vou compartilhar a mensagem com ele para vocês, que é o Chamado, tá? Quando mover supera os bloqueios. Esse daqui são 53 escritores e tem muita tarefa. Daí eu falei assim, agora eu vou fazer valer, vou colocar 12 tarefas no meu capítulo, tá? Então ficou muito legal, que é a força do Espírito Santo, o meu capítulo. Então ficou um livro de muita transformação. Agora sim eu aprendi. Os livros têm que ter pelo menos 1 ou 2 tarefas. Isso ajuda com que a pessoa saia do lugar, ela tenha realmente aquela sensação do ponto A para o ponto B e desenvolva algo, tá? Porque às vezes você pega um livro e você sente de querer anotar algo nele, tá? Então essa anotação já seria, por exemplo, uma ideia do escritor ter colocado um espaço para você realmente anotar aquilo que você sentiria ali de um insight, por exemplo, né? Então pega essa dica aí também, se você for fazer o seu livro, você pode deixar algum espacinho ali para o seu leitor escrever uma anotação, um insight que ele teve ali, tá bom? Ou até mesmo a sua tarefa com aquelas linhas que você pode colocar para a pessoa também digitar, tá bom? Então, essa parte do desafio vocês conseguiram entender, é importante que vocês leiam, porque aí, a partir desse estudo, a partir de vocês estarem dentro de uma live como essa, vocês transbordarem, não tem como a sua autoestima ser baixa, porque você vai estar o tempo todo olhando para você, né? Inclusive, no começo você pode fazer aí sem maquiagem, sem filtro, depois você já sente a necessidade de colocar um filtro, colocar uma maquiagem, dar uma arrumadinha melhor no cabelo, então você vai se olhando mais. Quando você começa a se olhar mais, você vai se cuidando mais. E também temos aquele exercício do espelho. Quando você olha para o espelho, você começa a fazer declarações afirmativas a seu respeito, né? Você sim é filha amada de Deus. Você não é qualquer pessoa, então você também não é a sua profissão, aquilo que o mundo fala que você é, não. Né? Inclusive eu teve uma situação hoje de uma profissional, né, que eu precisei passar nela, então foi bem triste a situação, porque eu vi que ela tem declarado o problema de autoimagem, autoestima, tantas coisas que eu enxerguei nela, né? E eu precisei realmente discutir um pouco ali uma coisa que não tinha necessidade. Então aquilo, sabe, na hora eu falei, Senhor, eu já vou canalizar na minha live, porque isso não pode me ferir, isso não pode me machucar, e ela está machucada. Só que ela usou a profissão dela para me agredir, e eu estava precisando, né, necessitando aí
do atendimento dela e ela foi muito agressiva comigo, mas eu fui ali muito firme e forte e falando também que eu tenho os conhecimentos, também que eu busco conhecimento e eu não tinha obrigação de saber o conhecimento que ela tem, porque eu não sou a profissão dela. E aí o que acontece? Quando você começa a fazer perguntas para alguém que acha que ela é a profissão dela, ela se incomoda. Essa pessoa fica mal com você. E aí o que você faz? Você ora para ela. Você perdoa ela e você fala: Senhor, liberta ela dessa situação, porque ela não está enxergando. Boa noite, Dani, querida, seja bem-vinda. Porque ela não está enxergando que ela tem um problema muito grave ali escondido dentro dela. Inclusive eu tô vendo várias MMFs aqui, mulheres maduras e femininas a nossa mentoria da Ana Lucchini, também algumas que são aí do Mastermind, né, da Ana Lucchini, né? Deixa eu ver, tem uma ligação aqui, vou recusar, gente, pra gente não perder a live, tá? Então, a gente tá falando muito sobre a questão da energia masculina e energia feminina. Existem muitas pessoas que estão atuando, mulheres, né, que estão atuando muito na energia masculina. Eu não tinha noção desses conhecimentos. Agora, com a Ana, gente, não tem como. Você fica realmente, você olha assim, você enxerga no rosto das mulheres. Aquela mulher está atuando 100% na energia masculina e isso não faz bem para ela, tá? Então, por isso que eu estou voltando nesse assunto, nem começamos a live ainda, viu, gente? Então, por quê? O conteúdo, quando você começa a transbordar, quando você está dentro de uma live, você tem essa tendência, você entregar muito conteúdo. Deus, ele usa nós, assim como a Ana sempre fala, nós somos canais de vida. Então, Deus passa realmente nesse processo da nossa live, nas mensagens que nós transmitimos. No começo da live eu falei que ontem eu recebi uma mensagem aí falando sobre intencionalidade. Vai dar uma live gigante, porque acho que vai dar mais ou menos umas 2 horas de live, tá? Então vai ser aí, acredito que na terça-feira ou segunda-feira eu vou ver certinho e aviso vocês no grupo lá, tá bom? Inclusive, eu tenho um grupo Escritores Vencedores, que é um grupo onde eu partilho também toda a movimentação aqui do meu perfil, para vocês ficarem sabendo tudo que acontece aqui também, tá? Então, a autoestima, né, aquilo que você olha dentro da pessoa, você percebe rapidamente, é nítido, como a Dani falou aqui, você enxerga que a pessoa está atuando na energia masculina e que ela está deixando o papel de mulher dela de lado, ela está se colocando no lugar do homem e esse lugar não é o lugar dela. Tá? Então é muito importante, inclusive eu estou aprendendo um pouquinho mais sobre esse assunto, eu acredito que nas próximas lives eu vou trazer um pouquinho mais, tá? Eu não sou expert nessa área, estou me desenvolvendo ainda, né? O meu negócio é realmente livros e agora também um pouquinho sobre mentalidade, que a gente traz aí autoconhecimento, tá? Para ajudar vocês. Mas tudo que a gente tiver oportunidade de aprender, vamos aprender, porque nada disso ninguém tira de nós, tá bom? O conhecimento, sim, ele é realmente algo que é intrínseco, algo que ninguém tira da gente, tá? Então, a autoestima é a porta para a autorrealização e a felicidade completa de cada um de nós. Então, vamos entender mais um pouquinho sobre esse assunto, tá? Lembrando que ao final da live eu partilho com vocês também a próxima live, que vai ser show de bola. Esperem aí, tá? Então, os vencedores, eu quero falar também para vocês o pensamento dos vencedores e o pensamento dos perdedores, tá? Os vencedores, eles têm sentimento profundo de valor próprio, então eles se valorizam. Existem muitas mulheres que não se valorizam. Existem muitas mulheres que se rebaixam para pouca coisa. Existem muitas mulheres que deixam realmente o seu papel e ocupam papéis que não é dela. E aí o que acontece? O lugar dela fica vazio, tá? Então é importante que vocês, se vocês forem se esvaziar, esvazie-se para colocar o Espírito Santo dentro de vocês, tá? Porque aí existem a Kênosis, né? A Kênosis, ela nos diz assim, que você precisa esvaziar-se de si para se encher de Deus. Porque aí sim você vai ter amor próprio, autocuidado, você vai valorizar mais a sua vida e valorizar quem está do seu lado, tá? Os vencedores, eles não são orientados, né, ao que acontece fora, mas sim dentro. Então valorize o que você tem aí. Inclusive vai combinar muito bem aqui, porque nós falamos de livros, então você vai extrair a sua mensagem. Então, se você se valoriza, você vai valorizar a sua mensagem. Se alguém falar para você assim que a sua história não tem valor, fale assim para ela: a minha tem valor e a sua também. E aí, vamos escrever um livro juntas ou juntos? E aí a pessoa vai ficar diferente com você, tá? Então, volte palavras realmente que vai contribuir para as pessoas. Existem pessoas que falam coisas que nem deveriam falar. Existem pensamentos que não foram feitos. Pega esse código, veio para mim agora. Existem pensamentos que não foram feitos para se materializar em palavras. Existem pensamentos que vêm, mas eles não são aqueles que têm que sair. Eles têm que ficar aqui.
Então você vai ter que ter um autocontrole, inclusive eu não sei se eu tenho live sobre isso, eu acredito que não, um autogoverno, um autocontrole para você não deixar aquele pensamento se materializar, porque aquilo vai realmente ser uma semente. Uma semente, sabemos que uma hora ou outra, se ela foi plantada, ela foi lançada em algum terreno, ela vai dar algum fruto. Então isso é muito perigoso, né? As palavras, sim, elas têm poder. Então, se elas têm poder, vamos usar a nosso favor. Tá? Inclusive, existem coisas que nós não podemos falar para determinadas pessoas, porque essas pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que você vai falar. É importante que vocês saibam discernir isso. Nós, mulheres, temos uma certa delicadeza aí, a gente consegue sentir, a gente tem aquele sexto sentido. Inclusive, o nosso coração é a nossa conexão com Deus. O nosso coração é a chave de tudo. Se o seu coração está conectado a Deus, não tem como você não ter autoestima, porque o Senhor realmente é o belo, né? E Ele nos fez belos, Ele nos fez belas. Então, nós somos maravilhosas. Até essa palavra foi Ele que me deu. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, eu peço para Ele: Senhor, eu quero participar agora do movimento de mulheres. E eu estou voltando meu perfil para as mulheres. Qual que é a palavra que eu vou me comunicar? E ele me deu essa palavra maravilhosa. E eu comecei a usar em todas as minhas linguagens. Maravilhosa, boa noite maravilhosa, tudo bem maravilhosa. E aí você começa o quê? Você começa a mudar a sua linguagem. E se você está no meio de pessoas que contribuem com o seu propósito, você tem aquela linguagem muito parecida. Então você vai se identificar com essa linguagem, tá bom? Tá fazendo sentido pra vocês aí? Eu tô vendo que tá subindo vários rostinhos aí, tá? Então é muito importante porque eu penso numa live e Deus me dá outra. Então é muito importante que vocês transbordem, tá bom? Se vocês não têm o hábito de fazer lives, arrisquem, tá? Comecem a fazer. Pega pelo menos um conteúdo, alguns passos aí. Eu gosto muito de ensinar através de passos, metodologias, práticas, técnicas, porque eu sou muito prática, eu sou muito assim, analista, né? Sabe? Tem esse perfil assim mais analista, né? Então, a Branca falou, faz muito sentido, isso mesmo. Tá? Então, essas pessoas, né, que a gente fala dos vencedores, né, eles não cedem ao medo e à ansiedade. O medo, na verdade, tem esses gatilhos, né, que ou você paralisa, ou você ataca, ou você foge. Então, fiquem atentos aí a cada sentimento que vocês têm. Inclusive, nós temos os caçadores de emoções na nossa tarefinha aí do MMF, para a gente identificar o que de ruim eu senti hoje, aquilo me afetou e me desestruturou. Não sei vocês, mas eu passo por várias tribulações, aí eu preciso anotar no caderninho e eu falo: Senhor, como eu preciso mudar nessa área? Eu preciso me desenvolver mais. Aí eu vou lá, eu tenho meu momento de oração, eu faço a minha conexão com Deus. A Branca falou ligada nos 220, né? Eu costumo falar que eu sou ligada no 380, né? Que é a energia aí que é de Minas, né? Se eu não me engano, né? Que tem lá a voltagem de lá 380, né? A Branca, você pensa, logo faz. E isso porque é assim. Nem sempre fui assim, viu, gente? De já pensar e fazer ou pegar um projeto e já desenvolver. Na verdade, isso tem um ano mesmo, tá? A partir de. Eu tinha muito. Eu falei, não, agora o que eu vou fazer, né? E aí eu encontrei pessoas, né? Como o Pablo Marçal, Elisângela Freitas e toda a turma, né? Que partilha também nas mentorias aí e que me destravaram, tá? Aqui pra mim tá normal. Vê aí se pausou mesmo o vídeo pra gente poder continuar. Então essas pessoas me destravaram. Como assim elas destravaram você? Quando você está dentro de uma live, você está dentro do movimento, pessoas que realmente vai dizer pra você que você é capaz de fazer aquilo que alguém falou pra você a vida inteira que você não era capaz, você destrava na hora, tá? Então você vai ter essa capacidade de desenvolver aquilo que está dentro de você, mas que você não sabe que tem de potencial. Todas nós temos potenciais escondidos aí dentro, tá bom? E é importante que vocês não se paralisem com medo, não tenham o desejo de atacar ou até mesmo ficarem fugindo, tá? Aqui está normal pra mim. E aí, pausou, mas agora voltou. Ah, tá bom, tá. É porque eu falei, às vezes é alguma coisinha de memória, né? Às vezes é alguma coisinha aqui que trava aqui, tá? Destravar das nações. Isso, é isso mesmo, Jorge. Destravar das nações, né? Então, a gente sempre tem que pensar pra frente, né? Pensar pro alto. Por quê? Porque nós viemos de lá. E lá vamos voltar. Então, o que acontece? Se o nosso pensamento está voltado para o alto, não tem erro, porque Deus vai nos dar a mensagem. Se a gente estiver num lugar, até a gente pisando até em lugares que tem leões mesmo, né? Ele vai nos proteger, porque nós vamos estar com fé naquele lugar. E nós vamos ter a coragem, né? Somos fortes e corajosos. Então essa coragem, essa força, ela vem de Deus.
E se você está em lives que falam de Deus? Esses dias acho que eu partilhei nos stories, né? Ai, como que eu sei, como que eu faço para ouvir Deus ou saber se é de Deus ou não? Esteja em lives que falam dele, esteja em lugares que falam dele, sabe? Esteja em movimentos que falem de Deus. Se você, por exemplo, eu quero tanto escutar a voz de Deus, mas você está num lugar que não tem nada a ver com as coisas de Deus, então vai ser muito difícil, porque você vai distanciar aí, né, a sua realidade, que você quer, na verdade, daquilo que deveria ser, tá? Então é importante que vocês busquem estar perto de pessoas que vão realmente agregar vocês, agregar algo de bom para vocês, tá bom? Tá? Então essas pessoas, elas não cedem ao medo e à ansiedade. A ansiedade é algo que a gente sabe aí que muitas pessoas passam por isso. A gente precisa trabalhar isso. Inclusive tem um livrinho aqui, eu tô lendo ele aos poucos, tá? Mas por esses dias eu quero compartilhar. Inclusive tem um grupo, que é um grupo que a gente fazia estudo bíblico comentado, que inclusive meu esposo que fazia. A gente fazia na sala do Zoom, mas eu vi que algumas pessoas diminuíram, né, de acessar lá. E ele entregava conteúdos poderosos que não é falado na internet. A gente, inclusive, não liberou as gravações por conta disso, porque era para vocês aprofundarem no estudo bíblico. Não era a gente chegar lá e fazer a leitura da Bíblia. Não, ele entrava no assunto e fazia vocês fazerem perguntas e estava tratando realmente a parte interna de vocês. Aí diminui um pouquinho. E daí agora eu tô transformando esse grupo num grupo que eu vou partilhar insights de livros, tá? Então, é lá que eu vou partilhar sobre isso. Aí tem esse livrinho aqui, ó. É um livrinho muito prático, gente. Olha, sério, tem 144 páginas, mas ele é assim, bem dinâmico, sabe? Esse aqui, ó. Como controlar e vencer a ansiedade, do Padre Adriano Zandoná. É um livrinho bem prático mesmo, tá? Então pode ajudar vocês. 5 segredos para combater o mal do século. Então, às vezes, um livro simples que você comece a ler já resolve o seu problema, tá? Então é importante que vocês tenham esse hábito da leitura, que é fundamental, tá? O Jorge falou ouvir e falar, ler sobre Deus. Isso mesmo. Porque quando você está em contato com a palavra de Deus, você já vai estar sendo ali emanado da palavra de Deus. Você vai estar se alimentando, tá? E o que a gente se alimenta, aquilo que a gente vai liberar no mundo, tá? Então é importante que vocês busquem esse conhecimento, tá? Então vamos voltar para a autoestima. Então aceitar, né, que vocês são uma pessoa também imperfeita. Quando a gente pensa que a gente é perfeito, a gente quer fazer tudo muito certinho, e isso faz com que a gente paralise, tá? Eu também tinha muito perfeccionismo, e a partir que eu fui desenvolvendo, fazendo uma postagem aqui, uma postagem ali, hoje eu vejo que melhorei bastante das primeiras postagens, então às vezes a gente tá, né, naquele dia que não é um dia tão bom, a gente passou algumas tribulações, mas mesmo assim você consegue liberar um conteúdo bom. O Pablo fala, né? Foi inclusive uma das primeiras aulas do Start Digital, né? Quando eu conheci ele ali no comecinho, o seu pior conteúdo salva alguém, tá? Então se você fala assim, eu não tenho o que produzir, eu não tenho conteúdo, eu não sei o que vou falar, pode ter certeza. Se você abrir uma live hoje e falar de um assunto que você está vivendo, alguma problemática aí que você está vivendo, eu tenho certeza que vai se conectar com muita gente e você vai perceber, puxa vida, porque eu nunca fiz isso. Então faz muito bem para você, faz muito bem para quem está ouvindo ao vivo, né? Que ao vivo é outra frequência. E saiba que essa mensagem ela pode chegar para alguém que vai ser curado daqui 5 anos, daqui uma semana, daqui uma hora, então você não sabe. Então esse conteúdo ele vai muito, mas muito longe, tá? Inclusive o Instagram, ele tem a parte de insights, e essa parte de insights nos permite ver aonde é que o seu conteúdo está chegando, onde o seu conteúdo está tendo alcance, tá? E no caso o meu ali eu vejo que ele tem praticamente 80% ali a mulheres, tá bom? Então, por isso que eu sempre comento, né, escritores vencedores, porque eu sei que eu vou incluir também os homens que passam muito aqui pelo meu perfil e gostam do conteúdo também, tá? A Dani falou, sou muito perfeccionista, mas estou melhor. Isso mesmo, Dani, olha, vai devagar que vai dar super certo. Não é que eu vou falar pra vocês que o perfeccionismo é um pecado, é um erro, não, pelo contrário. A pessoa que é perfeccionista, ela realmente ela gosta das coisas certas, né? Não é que ela vai, tudo não, muito certinho, não. Gosta muito de organização, muitas vezes. Vê se conecta com você aí, Dani. Ela é uma pessoa mais organizada, tá? Esse perfil. E aí o que acontece? Entra um pouquinho da necessidade de aprovação, que não permite que você libere aquele conteúdo, tá? Que você envelope e entregue, tá bom? Teve uma das lives, que acho que foi na live passada de aula, né? Que é a live 44, a empatia. E Deus me falou no meio da live que existem mensagens que as pessoas estão desembrulhando de maneira errada. Por quê? Se você pega uma mensagem e desembrulha de maneira errada, por exemplo, eu peguei esse livro, tá? Vamos dizer que é o último livro, que não tem mais livro desse aqui para vender. E ninguém mais está disponibilizando em lugar algum. E ninguém está encontrando mais. Aí eu leio essa mensagem que está aqui. Essa mensagem me cura,
tá? Ó, até abri aqui numa parte que fala assim, 18 pontos, ausência da ansiedade. Então tem várias técnicas aqui, né? Inclusive, aqui até um testinho, viu, gente? É um testinho que tem dentro do livro para você saber se você está realmente com ansiedade ou não, tá? Escala de sintomas cognitivos. Então, um livro bem legal. Aí, o que acontece? Até perdi o que estava falando aqui, mas vamos voltar. Do perfeccionismo, né? Então, você começa a achar que você é perfeito. Você quer fazer tudo muito certinho e você acaba não entregando aquele conteúdo. Então, você vai desembrulhar a mensagem que está aqui dentro do livro, né, que eu falei, né? Você pega a mensagem que você lê, aquilo te cura e você não passa pra ninguém, sabendo que aquele conteúdo pode libertar alguém. Olha só, é mais ou menos dessa forma que você desembrulha o conteúdo de maneira errada. Então depois ele me deu mais discernimento pra poder explicar isso pra vocês, tá? A Dani falou bem isso, né? Quer tudo perfeito, isso. Aí você acaba não liberando conteúdo, alguns sintomas aí no caso, né? Você demora pra produzir aquele conteúdo e quando produz você acha que ainda não tá bom, né? Então o que você faz? Você libera ele. Aí no outro dia você pode dar uma avaliadinha se não tem nada errado, né? Se não for alguma coisa que você escreveu e de boa. E se tiver alguma coisinha errada, deixa passar batido, não exclui, tá? Porque aquilo vai servir de crescimento pra você, tá bom? Eu tenho muitas coisas também que eu escrevi aqui no meu perfil, algumas coisinhas saiu errada. Às vezes na hora eu pesquisar pra saber se estava certo, achava numa fonte que não era fonte tão confiável. E aí saía errado mesmo, tá? Então, mas importa assim, não, claro, você não vai dar um conteúdo também que não tenha qualidade, pelo contrário. Inclusive, eu convido vocês a depois assistir algumas das outras minhas lives. Eu partilho muita ferramenta de qualidade, tá bom? E aí pode ajudar vocês em algumas das áreas aí também, tá? Mas o perfeccionismo, eu nem gosto muito de falar dele na live, porque sempre ele dá umas atrapalhadas aqui comigo, né? Mas é uma coisa que a gente precisa desenvolver, tá? E a gente precisa realmente colocar em prática. Pegar um conteúdo, olha, pega alguma coisa dessa live de hoje e já transborda, sabe? Cria um conteúdo aí. Ah, eu vi que tem alguns passos lá que a Dani explicou. Eu quero falar sobre o passo número 2, o passo número 3. E já cria um conteúdo com as suas palavras. Desenvolve, sabe, uma coisa bem bacana. E, por exemplo, se você for exatamente colocar o que está dentro dessa live, você pode referenciar o livro, né? A Bíblia para o Milhão, que é o conteúdo de hoje. Mas tudo que eu falei aqui com vocês foi realmente transbordo, tá? Porque ainda tem muita coisa para eu falar que daí é do livro mesmo. Por exemplo, que nem aqui, ó. Eles não cedem ao medo e à ansiedade. Tá dentro do livro, que é os vencedores, tá? Então, aceite-se como uma pessoa imperfeita também está dentro do livro, tá? Então, perceba que gostar de si mesmo não é egoísmo, tá bom? Às vezes a pessoa, eu vou gostar de mim mesmo, é só egoísmo. Não, você precisa gostar de você. Você gostando de você, você vai ter mais facilidade para gostar do outro, tá? Então, é importante que vocês exercitem o amor. O amor, ele precisa ser exercitado, né? Porque não é fácil amar. Porque, como eu falei no comecinho, é uma decisão, tá? Então, é uma decisão que vocês precisam tomar, tá? Então, inclusive, viver de decisão e não de condição. Ah, eu só vou amar aquela pessoa se ela me amar de volta. Não. Ame mesmo. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito prático. E isso acontece direto comigo. Direto. Mas a gente faz aí a conversão, né? Capta, converte e canaliza rapidinho, né? E já, por exemplo, a minha forma de canalização é na escrita. Gente, eu escrevo da hora. Eu pego já o meu computador, a minha folha, eu já transbordo, crio um outro conteúdo, esqueço aquele assunto e vamos embora, né? Aí o Jorge falou aqui, fé, amor, esperança, isso, diário. A Liliana, perfeccionismo paralisa. Isso mesmo. O perfeccionismo, ele paralisa sim, com certeza, tá? Então, esteja perto de pessoas que não têm esse problema ou que já passou por esse problema e pode te ajudar, tá bom? Aqui tem vários conteúdos, inclusive eu tenho uma postagem, acho que eu vou até deixar depois no meu stories também, que fala, uma pesquisa que eu fiz aí trouxe sobre essa questão, tá bom? Então, acho que é um carrossel também pode ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Então, ame você, tá? Eu não acho que isso é egoísmo, tá? Então, tenha orgulho do que você está realizando, da pessoa que você é, daquilo que você está fazendo. Tenha orgulho de você, tá bom? Entenda, né, de verdade, que nós nascemos, não nascemos as pessoas iguais, com os mesmos atributos, mesmas qualidades, tá? Atributos aí físicos e mentais. Então, somos diferentes, tá? Então, cada um realmente recebeu algo diferente de Deus, né? Porque cada um completa o outro. Então, um está aqui para ajudar e contribuir na vida do outro, tá bom? Então, nós nascemos aí com o mesmo direito, sim, de sentir as emoções, de sentir alegria, tristeza, né? Então, todos nós realmente temos isso. Mas aí que tá. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Essa é a diferença, tá? É aquela famosa frase que o pessoal sempre fala, né? Não é aquilo que fizeram pra você, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então, é uma decisão, tá? O que você vai fazer
com aquilo que fizeram com você, tá? Então, faça isso que eu falei. Você vai captar sim, porque nós, muitas vezes, no mundo, nós somos uma esponja. Onde nós estivermos, estamos captando tudo. Então, saiba captar e vai fazer logo essa conversão e já canaliza em algo que você quer fazer. Ah, eu preciso tanto fazer um livro, mas faz anos que eu estou aí procrastinando, que é um outro problema. Eu quero ver se eu trago uma profissional aqui para falar sobre esse assunto, tá? Que vai ser muito top. Ela é doutora nesse assunto. Eu quero ver se eu trago esse assunto que vai ajudar muito vocês, tá? Porque a procrastinação, sim, ela vai nos atrapalhar, tá? Até de vocês terem esse autocuidado, né? Ah, eu tive tanto trabalho hoje durante o dia que eu esqueci de cuidar de mim, tá? Até mesmo na sua alimentação, na parte do seu sono, no seu exercício físico, que o seu exercício físico vai contribuir muito aí para a sua autoestima, tá bom? Então, a maioria dos vencedores acreditam no seu valor próprio, tá? Então, vou partilhar rapidinho com vocês o pensamento do vencedor, o pensamento do perdedor, para a gente já ir nas 10 ações práticas para aumentar a nossa autoestima, para não ficar tão tarde a nossa live, tá bom? Então, o pensamento do vencedor, ele fala assim, de acordo com o livro, tá? Eu faço as coisas bem feitas porque eu sou do tipo de pessoa que realiza coisas. Então, por exemplo, se você faz, você vai realizar, tá? Então, por exemplo, eu pego alguma coisa, por exemplo, peguei aqui, a Dani falou que tem uma ação prática lá, então você, né, vai pegar essa ação prática e já colocar em ação, para você já se desenvolver, tá? Porque não adianta você só absorver o conteúdo e não aplicarem, tá bom? Então, a aplicação que vai fazer vocês avançarem, tá? Subirem realmente a rampa, essa live é uma rampa para vocês, tá bom? Para levarem vocês para o próximo nível, para a nova fase, tá bom? Inclusive, tem uma das chaves que eu partilhei que fala sobre isso. Travou, fala pra mim se tá bom a live aí, se tá tudo certo, pra mim aqui tá normal. Então, por exemplo, tem uma das chaves que eu liberei falava sobre isso, né? Que você precisa realmente usar como rampa, né? Pra você subir de nível aí, tá bom? Travou, gente? Fala pra mim. Aqui tá super normal, aqui não travou nada por enquanto, tá? Vou continuar aqui. Então, o pensamento do perdedor. O que o pensamento do perdedor fala? Eu gostaria de ser outra pessoa. Confirma pra mim se tá bem a live aí, se travou mesmo, tá? Aqui pra mim tá normal, tá? O pensamento do perdedor, ele fala assim: eu gostaria de ser outra pessoa. Então, se o pensamento do perdedor fala isso, significa que ele não se ama, ele não gosta dele mesmo, tá? Ele não tem o amor próprio, tá? Vamos lá, fala pra mim se a live tá travada, como que tá aí pra gente continuar. Que agora eu vou começar pra vocês rapidinho. São várias ações, são 10 ações práticas pra vocês realmente aumentarem a autoestima de vocês, tá? Então anote o que vocês puderem, tá? Eu vou falar bem rapidinho pra gente não se estender muito, tá? A primeira ação prática seria, independente da pressão, né? Dos seus amigos. Voltou, legal, legal. Então, a ação número 1. Independente da pressão de seus amigos e demais conhecidos, vista sempre o seu melhor. Como assim, Dani? A questão de roupa? Sim, vista sempre o seu melhor. Mas vista também assim o seu caráter, né? Muitas vezes as pessoas deixam de lado o seu caráter, mas não seja você sempre, tá? Então, se vista de você. Pega esse código aí. Se vista de você, porque se Deus te fez, Ele te fez perfeito. Mas nós, por causa da ação do pecado e muitas coisas que nós vivemos no dia a dia, muitas coisas que nos aconteceu com a gente, né, nos deixou realmente com essa imperfeição. Então, mas a palavra fala, né, sede perfeito como o Senhor é perfeito. Então, buscai sim a perfeição, mas a perfeição de Deus, tá bom? Então, vista sempre o seu melhor, tá? Vista sempre com o seu melhor. Aí você pode colocar aqui, aí tá falando no livro, né? A higiene pessoal. Cuide sim de você, sabe? Sempre cuide de você. Da sua aparência, né? Que proporciona realmente uma projeção instantânea. Como você se sente no seu interior. Então, se você está bem com você, né? Por exemplo, eu não vou falar pra vocês fazerem isso, porque não vai ser legal. Imagina se vocês saem todas desengonçadas aí, né? Sem arrumar o cabelo, sem escovar o dente, sem cuidar da pele, ou simplesmente com uma roupa qualquer, assim, na rua. Olha como que vocês vão estar. Vocês vão se sentir bem ou mal, entendeu? Então, é mais ou menos essa situação. Agora, se vocês acordam de manhã, vocês já leem a palavra, vocês tomam um bom café para reforçar o dia de vocês ali, tá? Já comem uma fruta, tomam um suquinho, que é a nossa tarefinha da semana, né? E aí vocês vão ali fazer um exercício físico, vocês começam a se olhar mais no espelho, vocês fazem as declarações de manhã. Boa noite, Tony Soares, seja bem-vindo. Vocês fazem as declarações afirmativas a seu respeito de manhã. Boa noite, Mônica, querida, seja bem-vinda.
E aí o que acontece? O dia de vocês vai ser um dia totalmente diferente, tá? Então se vocês saem de qualquer jeito, não se vestindo com o melhor de vocês, realmente a autoestima vai lá embaixo, tá? Vai ladeira abaixo, tá? Então a segunda ação prática para aumentar a autoestima, fale primeiro o seu nome, né? Quando você atende o telefone, fale sim o seu nome, né? Goste de falar do seu nome, tá bom? Porque isso vai te ajudar muito. Seja para você mesmo ou para alguém novo, né, que você está aí conhecendo, tá? Isso faz com que vocês desenvolvam, sim, o hábito de de vocês valorizarem a si próprios, tá? Então, vocês falarem o tempo todo o nome de vocês terem orgulho do nome de vocês, tá? Eu sei que tem alguns nomes que são um pouco mais complexos, né? Mas, sei lá, se você até quiser diminuir um pouco para facilitar, mas tenha assim, né? Ame realmente o seu nome, ame a sua vida, né? E tenha amor próprio, tá? Vamos para a nossa terceira ação prática, né? São várias ações. Então, o que vocês puderem pegar para anotarem, anotem, porque vai ajudar vocês aí, tá bom? Faça um balanço aí de boas razões para você ter uma autoestima. Por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Aqui no livro ele fala, né? Anote quais são as suas bênçãos, né? O que você é grato, pelo que você agradece no dia de hoje. O que aconteceu no seu dia hoje que você vai agradecer, tá? Porque às vezes as pessoas lembram, aconteceu 5 bênçãos na vida dela durante o dia. 5 graças. Você recebeu 5 coisas para agradecer. Tá tudo uma maravilha. Acontece uma simples coisa que não é boa e você esquece de todas as outras coisas boas. Olha só. Então é importante que vocês gastem mais tempo agradecendo do que reclamando, porque reclamando é clamar pro lado contrário 2 vezes, né? Então é clamar algo de ruim 2 vezes para si, tá? Eu sei que não é fácil, é uma tarefa, é um exercício, por isso é importante ler a Bíblia, ler principalmente Provérbios, que nos ajuda tanto, né? Não sei se vocês já leram Provérbios, estamos aí lendo vários Provérbios, né? Inclusive uma tarefinha também na nossa mentoria, né, MMF. Eu já estou lendo pela 3ª vez o Provérbios, inclusive dentro de desafios. O primeiro desafio do Provérbios foi, inclusive, com a Ana Luquini, né? Eu sempre leio a Bíblia, mas não lendo de ponta a ponta certinho o Provérbios, né? E aí, depois disso, eu já li, inclusive bem antes, todos os capítulos certinho. Então, eu só estou finalizando o Velho Testamento, tá? Então, o que acontece? É importante que vocês leiam toda a Bíblia. E que vocês depois também tenham outras versões para vocês também fazerem comparações, né? Para vocês lerem certinho. A minha câmera deu uma desestabilizada aqui, já arrumei. Tá? Então, é importante que vocês façam isso, tenham esse acompanhamento da palavra. Porque quando vocês estão espelhados na palavra de Deus, vocês mudam a ação de vocês mudam o comportamento, vocês mudam o falar, o ouvir, o olho de vocês começa a ficar purificado porque vocês não querem mais continuar vendo coisas que vocês viam antes. Então vocês começam realmente a ter aquele alimento, porque quem está lendo a palavra, que é viva, eficaz, eficiente, você se alimenta, tá? Então, todas as leituras é uma forma de alimento, mas a palavra é algo especial, algo diferente, porque realmente é um maná, né? Aquilo que a gente recebe do alto mesmo, para que a gente se alimente, se fortaleça para o nosso dia a dia, tá bom? Então, aí vocês conseguiram pegar essa parte. Toda essa parte eu quero partilhar com vocês. Eu acho que tá aqui do lado. Deixa eu pegar ele, tá? É um exercício que vocês podem fazer desde já. Tem um caderninho só pra isso, tá? Vocês pegarem um caderninho, pode ser, por exemplo, esse aqui é o meu amarelinho pequenininho, né? Caderno da gratidão, tá? Eu comecei a fazer ele no dia 4 de junho. Então, vocês começam a agradecer. Eu já falei em algumas lives sobre ele também. Pega aí uma das páginas e coloca lá 10 motivos pelo que você é grato durante todo aquele dia. Aí você pode pegar no finalzinho da tarde, tá? Porque daí o dia tá quase acabando, né? Começa a escrever aos pouquinhos. Ah, eu preciso escrever tudo de uma vez só? Não. Se aconteceu algo muito bom com você naquele período do dia, já corre no caderninho, naquela página. Boa noite, Priscila, querida, seja bem-vinda. Já corre no seu caderninho naquela página e já anota. E coloca até a numeração, já. Coloca o número 1 e anota pelo que você é grato, tá bom? Por quê? Eu gosto muito de numerar porque você vai fazendo uma métrica daquilo que você está fazendo, tá? Inclusive hoje está completando, deixa eu só para vocês saberem a questão de métrica, tá? É muito importante. Hoje estou completando 76 dias o caderninho da gratidão, tá? Ó, até eu tinha começado a colocar aqui algumas 76, não, 77 na verdade, né? Comecei a colocar ali alguns agradecimentos também.
Só que tem um detalhe, essa parte que você vai agradecer no caderninho são 10 motivos. Esses 10 motivos, aí que tá o segredo. São motivos diferentes todos os dias. Mas e se acontecer de eu repetir alguma coisa que aconteceu comigo ontem e aconteceu comigo hoje? Anota também, não tem problema. Mas busca fazer um esforço mental para anotar de fato aquilo que é diferenciado, tá bom? Não ficar toda vez a mesma coisa, para também não ficar cansativo e para você se desenvolver. E aí você vai se conhecer na escrita também. O que tanto você vai anotar ali e vai fazer diferença na sua vida, tá? E você vai estar agradecendo ao invés de estar reclamando. Depois disso, você pode até fazer declarações. Ler em voz alta, diante do espelho, por exemplo, vai fazer muito bem para vocês, tá? Então, todos os dias é algo muito rápido. Você não gasta nem 3 minutos fazendo isso, tá? Só que a única diferença que vai fazer é vocês encontrarem o momento ideal para fazer isso, tá? Ter aquele momentinho seu. Ah, eu preciso, porque vai chegar um momento que vocês vão ter várias tarefas. E essas tarefas vai fazer com que você se sinta muito pressionado a fazer aquilo. Faça isso de bom agrado, busque fazer de fato com o coração para que aquilo não afete você. Nossa, isso está ficando muito cansativo, está ficando muito chato, tá? Se você tem dificuldades em encontrar um bom horário, eu faço muito isso, gente. Olha, eu tô dando dicas muito práticas, tá? Ah, eu tô tomando meu café, já estou ali lendo a palavra, já estou compartilhando com a minha família aquilo que eu estou lendo, já vou grifando com caneta. Normalmente eu grifava com lápis. Até se alguém ver aí algumas partilhas que eu coloquei nos stories, né, a página da minha Bíblia tinha ali contorninho de lápis. Agora eu tô colocando caneta verde, caneta amarela, amarela não, verde, azul e vermelhinha, né? Para poder destacar. Então, por quê? Porque aí você acha rápido aquela página, aquele versículo, você anota alguma coisa que te chamou a atenção, então ajuda muito vocês aí na questão de adquirir conhecimento, tá? Identificar realmente algum código que você encontrou ali e já aplicar na sua vida, tá bom? Já compartilhar nos seus stories, compartilhar no seu grupo de transbordo, falar nas suas lives aqui também, é muito importante. Tem pessoas que são muito legais, que elas fazem realmente a live voltada somente para aquele versículo, para aquele capítulo, tá? Então é muito bacana se você tem esse hábito, continue fazendo. Se você não tem, comece a desenvolver. Ah, mas eu não sei falar da Bíblia, então pelo menos abra a live e leia alguns versículos, somente leia ou faça com um formato de oração, né? Olha, gente, estou fazendo essa live hoje para partilhar com vocês o capítulo 1 de Provérbios. Eu vou ler com vocês aos pouquinhos e se surgir algum insight, a gente comenta aqui. E se vocês aí do outro lado tiverem algum insight, também compartilhe aqui comigo, vamos fazer uma interação. Simples assim. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E vocês conseguem desenvolver uma live para vocês destravarem, tá? E aí vocês vão realmente desacelerar o pensamento, porque o pensamento ele fica muito acelerado. Essas tecnologias elas vieram para nos acelerar, né? Então, até inclusive tem um programa do Pablo, né, que fala 10 em 1. Você trilhar realmente 10 anos em apenas um ano. E eu aprovo isso, gente. Eu conheci ele o ano passado e eu já estou indo pro meu terceiro, quarto e quinto livro. Então, só para vocês terem uma noção, eu acredito que quando você escreve um livro, você sim acelera nitidamente o tempo, tá? Então, o livro faz com que você realmente tenha essa aceleração, porque você alcança novos níveis, você conhece pessoas que você nunca conheceria se você não tivesse o livro, tá? Vou conectar meu computador aqui na energia, senão vai cair tudo aqui, minha gente. Então, mas é isso, o livro ele faz isso. Ele nos dá acesso, tá? Ele faz com que você tenha uma nova visão para as coisas e você não é mais a mesma pessoa. Infelizmente. Infelizmente não, felizmente, né? Porque quando você se transforma, quando você busca de fato conhecimento, você busca pessoas que entendem daquilo que você não entendia e agora você começa a entender, você começa a ter uma linguagem, né? A mesma linguagem, né? Deixa eu só conectar aqui, gente, eu não tô enxergando o cabinho aqui. Aí, já achei. Você começa a ter uma nova linguagem, a linguagem, unidade de linguagem com essas pessoas, tá? Deixa eu colocar aqui. Voltamos. Aqui tá tudo bem aí, não travou, né? Então começa a ter essa unidade de linguagem e aí você sim acelera, porque você não começa a ficar mais parado nas notícias, essas coisas que nos poluem realmente, né, nos deixa aí muito tristes, aí você fica muito na baixa autoestima, né? A sua autoestima vai lá embaixo e você não consegue nem recuperá-la mais, tá? Então você acaba perdendo ela aí no meio do caminho. Então estejam em lugares e você sente, é nítido, você tá num ambiente, alguém começou a falar pelo tom de voz, você já vai lá para baixo, tá? Então percebam aí
comecem a olhar de fato o que está acontecendo ao redor de vocês, tá? Então, certo? O caderno da gratidão é importante que vocês apliquem, tá? Se vocês puderem já, essa semana, já começar a fazer, tá? E se quiserem me marcar também para eu poder acompanhar o desenvolvimento de vocês, eu vou ficar muito feliz e eu vou repostar vocês também, tá? Então, aqui também fala no livro, né? Seja grato pelas suas realizações, pelo que você fez, pelas suas conquistas, tá? Até mesmo pelas suas dores, porque as suas dores, elas vêm para você sentir a dor, claro, né? Você tem que sentir a dor. A dor, ela é uma sinalização e você vai sair muito mais forte ao final, tá? Então, a dor, ela te fortalece, a dor, ela faz você ser muito mais forte do que você era antes, tá? Então, a dor, ela é necessária, a dor é uma passagem, né? Todos nós vamos passar por alguma dor, mas que essa sua dor seja cura para outras pessoas, que essa sua ferida, essa sua cicatriz seja cura para outras pessoas, tá? Então você possa depois contar a sua história e dizer que você passou por aquele processo. Você teve aquela experiência, essa sua experiência hoje pode libertar pessoas, tá? Pensa sempre isso. Aí agradecer pelos seus objetivos, né? Os seus sonhos, aquelas coisas que você tem como desejo no seu coração, algo que você tem como queima aí no seu coração, você quer desenvolver e não consegue muitas vezes. Por quê? Comece a agradecer mais e comece a colocar no coração de Deus se aquilo é vontade dele ou não. Eu faço muito essa oração. Senhor, se for da sua vontade, que dê tudo certo. Mas se não for, já afasta. Não é que não dê certo não, gente. Vocês acharam que era isso, né? Já afasta. Por quê? Porque aquilo não vai me impedir de avançar para o próximo nível, tá? Conseguir aquela pecinha de quebra-cabeça que está faltando para eu poder dar mais um passo, para eu poder desenvolver um pouquinho mais. Então é importante que vocês estejam, sim, em bons ambientes, em lugares com pessoas realmente com a mente aí avançada, porque essas pessoas vão te trazer o conhecimento correto, o conhecimento de fato, com princípios e valores de Deus, de valores do reino, tá bom? Porque senão você vai estar realmente aí perdido um pouquinho aí, tá? Essa foi a nossa terceira ação prática para aumentar a autoestima. Vamos para a quarta. Quando alguém lhe fizer um elogio, por qualquer motivo, isso diz o livro, tá? Aceite isso com uma simples, né? Uma simples questão de cortesia, né? Simples e cortês, né? Por exemplo, fala aí, muito obrigado, agradeça a pessoa, tá? Não queira falar assim, por exemplo, imagina, né? Não. Falar, obrigado, pronto, aceita aquilo que a pessoa elogiou você. Sabe que tem muitas pessoas que não aceitam até mesmo o elogio. Ela acha que aquilo não é muito para ela. Então, comece a aceitar, assim, o elogio, agradeça essas pessoas. Você tá muito linda hoje. Você fala obrigado, não é você falar assim, nossa, que metida, né? Não é isso não, gente. Porque você se aceita, você se ama, você sabe que você veio de Deus, você é filha amada de Deus. Você não é aquilo que as pessoas falam que você é, sabe? Às vezes até alguma palavra que não cabe a você, mas você é aquilo que ele fez para ser, tá? É uma governante aí na Terra, alguém que vai liderar pessoas, alguém que vai libertar pessoas. Então a sua vida pode gerar mais vida para outras pessoas. Entenda que a sua vida não é à toa aqui no mundo. A sua vida realmente vai fazer diferença na vida de alguém. Se você tem filhos e filhas, você já entende que aquele amor que você tem para o seu filho realmente é um amor que não tem nem como medir, né? Porque é um amor muito sobrenatural, um amor que vem de Deus. Nós temos esse sexto sentido. O nosso coração se conecta com os nossos filhos. Não sei vocês, mas com certeza vocês têm isso também. Se você, por exemplo, alguma coisa acontece com seu filho, vamos dizer que tipo tá na creche, alguma coisa assim, talvez o seu filho tá ali com febre, você sente que seu filho não está bem. E mesmo estando longe, muitas vezes. Olha que interessante, né? Como Deus nos deu esse dom maravilhoso de sentir, né? De nos conectar com os nossos filhos através do nosso coração e sentir de fato, né? Nossa, tá acontecendo alguma coisa. E não tem como enganar. Você vai falar assim, não aconteceu nada. Olha, não esconda de mim, porque eu sei que alguma coisa aconteceu, não é assim? Então, mãe é mãe, né, gente? E hoje até partilhava com meu esposo, voltando de um médico aí, e aí eu falei pra ele assim, engraçado, né? Tem pessoas que não entendem o que uma mãe faz, né? Porque uma mãe, gente, pelo amor de Deus, uma mãe, ela faz tanta coisa, ela doa a vida inteirinha dela pro filho. Por quê? Porque ela ama. E ela, às vezes, muitas vezes, deixa de amar ela própria. Por quê? Porque ela vai doar praticamente toda a vida dela pro filho. E isso não é tão simples assim. Nós passamos por vários processos. Até acho que aqui vai falar, durante aqui algumas práticas, nós somos cíclicas, né? Nós somos realmente como a lua, né? Somos de várias fases. Por quê?
Nós mudamos o tempo todo, porque nós passamos por vários processos aí durante todo o mês. E muitas vezes os homens não entendem o que acontece com as mulheres. Então, o que acontece? Os homens precisam ter um pouquinho mais de paciência com as mulheres e estudarem também conteúdos que falam de mulheres para poder entender um pouquinho mais sobre elas. Inclusive, eu tenho um livro aqui que ele é muito legal. Você tá aqui, é do Thiago Brunet, tá? É um livro muito bacana que vocês podem também adquirir aí. É Especialista em Pessoas, tá? Inclusive, ele é muito legal porque ele fala soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Então, fica a dica para vocês aí, tá? Livro do Thiago Brunet, Especialista em Pessoas. Foi um cara também que me desbloqueou bem no comecinho aí do ano. Foi a partir dele que eu comecei a buscar mais conteúdo, comecei a escrever mais resumos, comecei a usar cadernos de verdade, né? Porque eu tenho que ter pelo menos uns 3 cadernos e 10 matérias de reserva, porque sempre eu vou estar anotando algumas coisas de live, então vai encher rapidinho. São muitas canetas aí, né, que eu tenho que comprar, porque vai a tinta inteirinha da caneta, pra você ter uma noção como eu escrevo, né? Então, tem que comprar já umas 10 canetas de uma vez só. Tá? Então é importante que vocês busquem conhecimento. Então, se vocês vão entender um pouquinho mais um do outro, fica muito mais fácil a relação de vocês. O relacionamento muda completamente. Porque vocês vão estar amparados aí com conhecimentos e vão estar entendendo um pouquinho mais, tá? Então, a mulher, ela tem vários processos, né? Então, às vezes você fala assim, puxa vida, né? Por que ela fez tal coisa? Mas ninguém buscou entender na raiz o que aconteceu com ela. Porque existem coisas que acontecem com a gente que só a gente sabe mesmo e o próprio Deus. Porque a gente fica, né? Não consegue nem explicar aquele sentimento que cai de dentro de nós, tá? Então, uma mãe, veio essa reflexão pra mim hoje, voltando pra minha casa. Uma mãe, ela é mãe aonde ela estiver. Não importa se ela já tá com o filho dela já grandinho, né? Já, por exemplo, o filho dela já casou, por exemplo. Ela continua sendo mãe. Ah, mas peraí, agora o seu filho já não mora mais com você e tal, você já não cuida mais dele, você já não troca a fralda mais dele, né? Porque já passou dessa fase. Você deixou de ser mãe? Não, você continua sendo mãe, tá? Então, o seu sentimento, aquilo que você sente, né, que é o sexto sentido, você continua sentindo. Então, veio pra mim muito forte isso. E às vezes tem pessoas que não são mães, por exemplo, e querem atacar quem é mãe. Ah, mas por que tá acontecendo isso com você e tal? Você nunca vai conseguir entender, porque só entende quem é mãe. Toda mãe, ela tem esse sentimento diferente, tá? Então, às vezes ela passa por tribulações e ela precisa de ajuda. E essa ajuda é necessária. A gente fala, né, que tem aí realmente a rede de apoio. A rede de apoio não é o esposo. A rede de apoio é alguém que está perto dela. Por exemplo, uma mãe, uma tia, uma irmã, uma sogra. Essas pessoas sim são a rede de apoio, tá? Porque o pai e a mãe, eles são, né, têm a obrigação de cuidar do filho, mas a rede de apoio vem de fora. E é importante, essa rede de apoio faz tanta diferença. Eu não tive, tá? Só pra vocês saberem. Então eu tive que aprender a lidar sem rede de apoio mesmo. Não foi fácil, foi doideira, como a gente fala. Mas estamos aqui vivos e fortes, né? Educando na fé. E não tem sido fácil, mas eu sei que todos os dias estamos ali regando a plantinha porque ela vai crescer. E uma hora vai embora e a gente vai continuar aqui produzindo mais conteúdo, né? Ou até mesmo tendo mais filhos, né? A gente dá uma ideia de ter mais filhos também, né? Pedindo muito para Deus iluminação, né? Porque não depende só da gente, mas a gente tem que ter a nossa parte também, né? De contribuição para querer mais filhos ou não. Porque eu sei que tem pessoas que não querem ter filhos, e tá bom, tá tudo bem. Mas, né, quem quer realmente que faça valer, que cuide depois e trate bem dessas crianças, porque elas vão ser realmente aí o nosso futuro, tá bom? Vamos continuar com as nossas ações práticas aqui pra gente terminar essa live, que vamos barar meia-noite aí, não sei não. Vamos terminar já já, né? Então, eu falei pra vocês da quarta ação prática, dos elogios. Então, aceite os elogios de boa, tá bom? Porque se alguém está te elogiando, é porque você está merecendo, tá bom? Então, aquele elogio, claro, elogio bom, né? Porque acho que elogio não tem elogio ruim, tá? Então, aceite de boa, tá? Então, agradeça essa pessoa e fala muito obrigada, tá bom? E também volte, se você puder, também volte um elogio a essa pessoa. A quinta ação prática é: quando você participar de reuniões e palestras, ele fala muito nesse livro, né? Que para que você sentar nas primeiras posições ali, para você, como se fosse, por exemplo, na sala de aula. Na sala de aula, se você senta nas primeiras posições, você tem a facilidade de entender mais aquele conteúdo, tá?
É claro que tem lugares que você não vai poder sentar muito à frente, que talvez esteja reservado, né? Até a palavra fala para você nunca sentar nas primeiras posições, porque senão alguém vai chegar e vai te tirar de lá e levar lá no fundo, né? Porque aquilo lá já estava reservado, mas não é essa a ideia que eu estou falando aqui, tá bom? Mas se você estiver no lugar e você tiver a possibilidade de sentar mais à frente, mais perto, porque você vai estar mais bem localizado. Tá? Inclusive é uma coisa que a gente aprende muito aí. A Ana até partilhava com a gente esses dias numa das aulas sobre o Paulo Machado também, né? Quando você está mais próximo ali, você alcança, por exemplo, a pessoa colocou, deu algum brinde, jogou alguma coisa ali para você, você já estava pertinho, você alcançou aquilo, conquistou algo que alguém te deu naquele exato momento, você teve a oportunidade, porque você estava muito bem localizado, tá? Então, sente nas primeiras posições para você realmente absorver esses conteúdos. Esse livro ele fala também, né? Nas posições mais visíveis, né? E o seu objetivo será o quê? Ouvir, né? Aprender possivelmente, né? E trocar também perguntas, fazer algumas respostas, tá? Porque o que acontece? Essas pessoas que estão palestrando, elas vão perceber que você está interessado, esteja também com um caderno ali anotando tudo e de preferência até anotar a sua pergunta, se você tem essa dificuldade em fazer uma pergunta mais objetiva, né? A gente aprende muito com o Pablo também, que ele fala, né? Existem as pessoas que são mais prolixas, né? Elas dão várias e várias voltas, ao invés de logo fazer a pergunta. Então é importante que você comece realmente já começar com o como, né? Como fazer tal isso, como desenvolver tal coisa, e vai direto ao ponto, né? Eu sei que as pessoas muitas vezes querem contar um pouquinho da história delas, isso é uma necessidade, tá? Por isso eu volto no começo da live, que o transbordo vai ajudar vocês nesse sentido. Eu tinha um pouco de prolixidade também, tá? Às vezes eu ia me comunicar, eu falava várias e várias coisas porque eu tinha necessidade de transbordar. Hoje eu já tô bem mais tranquila. Inclusive uma dica que eu fiz aí esses dias, que foi esses Reels que eu liberei, que é conteúdos de 1 minuto, que foram as 34 chaves para destravar. Eu percebi que 1 minuto para mim no comecinho lá era pouco. E aí chegou um ponto ali fazendo as gravaçõezinhas. Eu gravava todo dia. Esses últimos dias eu gravei 3 de uma vez só e já deixei salvo em rascunho para poder já liberar para vocês, tá? Então o que aconteceu? 1 minuto para mim se tornou muito. Eu chegava ali, por exemplo, dava uns 30 segundos, já tinha passado o conteúdo e eu tinha que dar uma agregada um pouquinho mais para dar certinho 1 minuto. Então o que acontece? Quanto mais você vai desenvolvendo, você vai gravando conteúdos curtos, você vai percebendo que você pode falar muita coisa em pouco tempo. Isso é uma técnica, tá? É uma prática, é um hábito. Tudo isso dá para ser desenvolvido, tá bom? Então é importante que vocês testem, tá bom? Testar é muito bom. E aí vocês vão fazendo aquela iteração, que é aquela questão da mudança, alteração, por quê? Eu vi que não ficou tão bom meu conteúdo, então vai melhorando, tá bom? Então, participe dessas reuniões e fique nas posições que você realmente vai conseguir ali aproximar-se das pessoas e fazer aquela pergunta assertiva, tá? Eu tenho dificuldade para fazer pergunta, então começa a treinar na frente do espelho. Eu queria tanto palestrar, mas eu não consigo falar, então começa a treinar na frente do espelho, começa a gravar você falando, se o seu tom de voz está bom ou não. Então começa a fazer isso que vai te ajudar muito bem. Boa noite, Helena, querida, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Tá, então, pratiquem todas essas coisas que vai te ajudar muito, tá bom? Então, aqui tá falando, seu objetivo será ouvir, aprender e possivelmente trocar algumas perguntas e respostas, tá bom? Nesses movimentos que vocês estiverem, nas palestras que vocês forem participar, nos treinamentos. Por exemplo, se você estiver, vou dar um bônus para vocês aqui. Se vocês estiverem numa reunião, numa sala do Zoom, fiquem muito atentos às pessoas que falam. Claro, tem gente que fala bastante mesmo, tá? Mas se você tiver a oportunidade de falar, seja muito preciso na sua fala, porque você vai chamar a atenção de todo mundo, tá? Então você vai ser intencional. Por isso que a minha live de transbordo, que eu vou fazer na semana que vem com vocês, vai ser sobre intencionalidade. Então, eu desenvolvi ela ontem, recebi alguns conteúdos aí do alto, tá? Então, são conteúdos muito bons, algumas inclusive eu já apliquei, tá? Então, vou dar várias dicas para vocês. Usem ela, sejam muito práticos no falar. E se vocês têm essa dificuldade, já começa a treinar na frente do espelho, porque isso vai te ajudar muito, tá? Eu também preciso desenvolver muito a questão de apresentar-se, tá? Então, mas pensa comigo, eu tenho tanta dificuldade, nem a câmera eu abro. Então, começa aos pouquinhos, vai abrindo câmera, tá? Inclusive, eu quero fazer um conteúdo para vocês específico.
Eu já fiz, inclusive, tem no meu canal do YouTube para vocês destravarem a voz para as lives, tá? Então lá eu partilho um pouquinho sobre isso, participei de um treinamento para destravar diante das câmeras. Então aprendi muita coisa, né, com a Grazi Alves, inclusive, né, que ela fala sobre muito essa comunicação eficaz, tá? Então é importante, seja eficaz na sua fala, tá? Então pratique várias vezes, tá? Então se você começar a gravar Reels, você vai pegar rapidinho isso que eu estou falando. E você vai perceber, porque quando é ao vivo, é outra história. Mas se é gravado, você vai começar a perceber o seu perfeccionismo. Você vai querer corrigir aquilo que você falou. Tem muitas vezes que eu gravei e saiu alguma coisinha meio atrapalhada. Tive que deixar, porque o conteúdo tava bom. Se eu excluísse ele, eu não ia conseguir falar igual de novo. Porque eu tinha, por exemplo, as 34 chaves que eu gravei, era uma linha, 2 linhas de chave. O restante eu tive que acrescentar. Não estava escrito no papel e eu não estava lendo também, porque eu dei uma leve lida e eu olhava para a câmera e já falava o que tinha que falar. E aí o que acontece? Às vezes sai uma palavrinha a menos e tá tudo bem. Então eu liberava o conteúdo e eu tô recebendo testemunho até hoje dessas gravações, porque o importante é vocês liberarem o conteúdo. Isso vai salvar alguém, tá? Então isso salva, gente. Vocês não têm noção como salva e conecta também com as pessoas, tá? Então a sexta ação prática para vocês aí aumentarem a autoestima faça um esforço consciente para vocês tornarem aí a sua caminhada, né? Quando, por exemplo, vocês forem em público aí, mas, por exemplo, se vocês estiverem andando no local público ou estiverem no local, deixar o seu corpo mais ereto mesmo, né? Vocês também andar com mais tranquilidade. Não é que você vai andar muito devagar, mas andar um pouquinho também mais rápido, mas sempre mantendo a coluna de vocês retinha, tá? Para vocês mostrarem o quê? Posicionamento. Vocês chegarem num ambiente e vocês mostrarem que vocês têm posicionamento, tá? Que vocês têm realmente aí uma opinião que vocês carregam com vocês, tá? Se vocês sentirem de falar algo, aquilo vai ajudar, vai contribuir com alguém, não hesite em falar, tá? Porque aquilo vai ajudar. Às vezes tá todo mundo ali, né, quietinho, e você tem aquela chave poderosa e você vai liberar. Óbvio, né? A gente vai fazer com certa educação, né? Não é chegar também atropelando e achar que só você tem que falar e acabou, não. Cada um tem a sua oportunidade de falar. Cada um tem o seu momento, o seu espaço. Se você não teve aquele espaço, criem oportunidades. Estejam em lugares que alguém vai te dar oportunidade. Por exemplo, daqui eu já vou tirar uma outra oportunidade para vocês. Eu tenho um grupo de transbordo, se chama Grupo VIP, né? Seja Fonte de Luz para Mulheres. Tá? Então esse grupo, o que ele faz? Estamos há 7 meses ativos. Toda semana nós palestramos lá dentro. Por exemplo, eu tô ali o tempo todo, né, ajudando e tal. Eu tava um pouco travada, mas fazia as lives normal. Mas dentro da sala do Zoom já é outra coisa. Não tem nada a ver com esse aqui negócio de live, tá? Porque a live, eu não tô, por exemplo, eu não tô vendo o rostinho de vocês. Então aqui eu tô tendo mais liberdade para falar, eu tô mais destravada. Mas se vocês entram numa sala do Zoom com várias pessoas, talvez vocês fiquem um pouquinho mais travadas, tá? Então aí vocês têm que fazer várias vezes. Pensa assim comigo, se vocês fazem agora, né, com o MMF, a gente tá fazendo praticamente 3 reuniões semanais, fora as minhas reuniões que eu já tenho com alunos, reuniões que eu tenho também aí com o projeto de coautoria que eu faço. Então até inclusive hoje entrei em mais um outro projeto, que é livros infantis. Então o que acontece? A gente está sempre em movimento, não pode parar, tá? Pra gente não virar represa em nenhum lugar. Pelo contrário, vamos fluir vida e vamos ser abundantes o tempo todo, transbordando, e vem conhecimento, já libera mais um conhecimento, já aprendo alguma coisa, já ensino. E aí o que acontece? Você vai estar ali nesse grupo, ou por exemplo, nessas salas que você participar várias vezes, você vai pegando jeito, você vai aparecendo mais vezes, você vai tendo menos medo da câmera, você vai tendo coragem de levantar a mão para fazer uma pergunta, tá? Porque tem gente que é bloqueada para fazer pergunta. Aí começa com aqueles passos. Eu tô bloqueada para abrir a câmera. Começa abrindo a câmera, tá? Depois de abrir a câmera, começa ali pelo menos fazer uma interação nas mensagens. Se alguém falar pra você falar alguma coisa, tenha a coragem de abrir a câmera, né? Por exemplo, abrir o microfone e já falar alguma coisinha, tá? Seja meio rápido nessas horas. Mas é tudo prática. Pode ser que nas primeiras reuniões você fale um pouquinho mais. Aí você depois analise. Puxa vida, acho que eu podia ter falado um pouquinho menos. Aí você vai reduzindo, tá? E até chegar naquele ponto que você fala assim, eu falei tudo o que eu precisava e todo mundo entendeu. Entendeu? Se vocês não estão conseguindo entender o que eu tô falando aí, tá? Então são várias dicas que eu percebo e eu estou trazendo aqui pra vocês como apontamento, como alguns feedbacks,
que vai ajudar muito, tá? Que eu sou uma pessoa oral, se deixar também eu fico falando bastante, mas eu entendo também que o outro também tem direito de falar, então é importante que vocês cuidem com essa parte também, tá? E isso vai ajudar vocês também. Puxa vida, hoje eu quis falar, né? E o que eu falei me ajudou muito, tá? Então, essa é uma dica a mais que não está no livro, tá bom? E o que acontece? Quando você entra no ambiente, você se posiciona, você anda dessa forma que eu falei, com o corpo na posição, né, de Mulher Maravilha mesmo, né? Você realmente demonstra mais confiança. Demonstra mais confiança e mostra também aonde é que você está indo, né? Para onde você está apontando, tá? Qual que é o seu alcance, né? Que você tem uma direção, tá? Tem muitas pessoas que não têm uma direção, então elas ficam perdidas e aí o que acontece? Paralisam muitas vezes, tá? Eu participei de vários movimentos e esses movimentos, alguns deles acabaram e eu continuei, tá? Então, por exemplo, se um movimento começar e você estiver dentro dele e aquele movimento der uma parada, continua, cria o seu próprio movimento, tá? Mas não para, porque se você parar, realmente você vai parar exatamente onde aquelas pessoas pararam, tá? Então continua, dá uma pisadinha no acelerador e vai embora, tá? E nem olha pra trás, porque, né, senão vai ficar ali acumulado poeiras, tá bom? Vamos lá. A sétima ação prática aí, defina seus próprios padrões internos, tá? Em vez de você se comparar com os outros, tá? Nunca se compare com o outro. Por exemplo, nossa, a Dani faz uma live muito bem, eu não consigo fazer assim. Não consegue mesmo, porque ninguém é igual a ninguém, tá? Então não coloque já isso pra vocês, não, somos todos diferentes. Cada um tem uma habilidade diferente, só que você precisa começar a desenvolver colocando em prática. Então, se você coloca em prática, de fato você vai se conhecendo. Olha, cai no autoconhecimento, sempre vai cair. Ah, mas eu preciso estudar sempre o autoconhecimento? Sim, sempre. O autoconhecimento é diário, porque você não se conhece por completo. Eu falo porque quando eu escrevi os meus 2 livros, eu comecei a me conhecer mais. E aí eu comecei a perceber que dentro de mim existem várias linguagens. E essas linguagens precisam realmente se comunicar comigo. Então eu começo a escrever, eu vou me comunicando comigo mesma e Deus se comunica comigo através da escrita. Algumas pessoas que estão aqui sabem, eu converso com elas por mensagens, a gente traz algumas instruções, Deus fala nitidamente comigo nas conversas. E não é eu que estou ali falando, é o próprio Deus que usa das minhas mãos para poder enviar a mensagem, tá? Então, às vezes, eu até prefiro conversar por mensagem, porque eu me comunico até melhor, porque não é eu que estou escrevendo. Porque se for falado, talvez seja na minha cabeça. Mas a comunicação na escrita é muito forte e Deus, de fato, ele passa entre as linhas ali e você muitas vezes nem percebe, mas você fala assim, como eu pude escrever isso? Não veio de mim. Não são palavras humanas, são palavras divinas que saem de você porque você deu aquela abertura para Deus. Então, quando você está ajudando alguém, pode ter certeza que Deus vai estar ali. Deus não vai estar no lugar que você está fazendo mal para alguém, eu tenho certeza disso. Tá? Então, percebam, tá? Que Deus está na escrita e muitas pessoas estão deixando de ler os livros, estão deixando de ser curadas, estão perdendo essa oportunidade de avançar e estar realmente em lugares que pessoas que vão liberar esses acessos para vocês, tá? Existem muitas curas que não foram liberadas porque pessoas não extraíram a mensagem que aquela cura estava naquela mensagem. Conseguiram entender? A cura que alguém está esperando há anos está dentro de você, que é a sua mensagem, é a mensagem que Deus colocou dentro de você. Essa reflexão, na verdade, foi uma reflexão da minha aula passada. Deus me trouxe muitas chaves, que ele falou que existe um pulsar na escrita, né? A escrita é vida, a escrita tem vida ali. Oi, boa noite, Kátia, querida, seja bem-vinda. Dentro da escrita existe um pulsar, existe vida na escrita. Se existe vida na escrita, existe cura também, né? Porque a vida, de fato, transmite a cura. Não tem como você ser curado estando morto, né? Então, você está vivo, você está sempre sendo curado. A cada manhã somos renovados. Então, todos os dias somos novas pessoas. Não somos iguais. Por isso que eu falei que ninguém é igual. Então, se ninguém é igual, você não é a pessoa de ontem. Pega esse código. Você, hoje, não é mais a pessoa de ontem. Eu tenho certeza que eu não sou mais a pessoa que eu era um ano atrás. Que, na verdade, não é atrás, que é redundante, mas há um ano que passou. Ou seja,
totalmente diferente, porque você adquire um conhecimento novo, você já avançou mais um degrau. Você não consegue voltar mais. Você já está, né? Tanto que a nossa idade não volta, né? Não sei quantos anos vocês têm, mas a cada ano vocês completam mais um ano, né? Para algumas pessoas é um ano a menos de vida. Para algumas pessoas é um ano a mais de vida. Então vai depender muito da sua perspectiva, né? Da sua ótica, de como você enxerga essa questão de idades, tá bom? Então, belezinha até aqui. Então, a gente falou da 7ª ação prática, né? Defina os seus próprios padrões internos e não se compare com ninguém, tá? Então, coloca bem grandão aí. Eu não vou me comparar com ninguém mais, tá? Porque eu sei que muitas pessoas se comparam, tá? Ah, mas e como que fica a questão de modelagem, Dani? A modelagem não é você se comparar, mas é você olhar o que o outro fez e o que de aprendizado eu posso tirar aqui. Eu vou fazer uma modelagem. Nossa, eu gostei muito como aquela pessoa se posiciona. Você vai talvez até fazer uma certa réplica, né? Uma cópia do que a pessoa faz. Mas depois vai chegar um momento que vai ser muito natural para você. Você vai encontrar o seu posicionamento real. Anota isso daí. Eu vou encontrar o meu posicionamento real. Tá? Porque cada um se posiciona de uma maneira diferente. Porque cada um carrega uma mensagem diferente. Não tem como ser mensagens iguais. A nossa digital mesmo é diferente de todas as outras. Então, quando você conecta a sua digital, vem todas as suas informações. As suas informações são diferentes da informação do outro, tá? Então, pensa assim, não tem como comparar. Né? Ah, você tem um olho verde, o outro tem um olho azul, o outro tem um olho meio castanho, tá? Então, se você for fazer mesmo as comparações em alguns exames, não tem nada de igual a ninguém, tá? Então, somos aí únicos, tá? E exclusivos. Então, se você é único, se você é exclusivo, se você é exclusiva e única, você tem uma mensagem única. E essa mensagem precisa ser extraída, tá? Então, externalizada, você precisa materializar. Ai, Dani, mas então eu preciso fazer um livro mesmo? É obrigado fazer um livro? O livro vai te ajudar muito nesse processo de autoconhecimento. Você vai melhorar a sua autoestima. Você vai, inclusive, vai ter até um produto para você monetizar, tá? Então, vai te ajudar muito. Você vai avançar. Então, esse avanço vai fazer com que você perceba que você é capaz, que você tem potencial, que você tem chaves poderosas. Ai, mas eu escuto tantas lives e eu vejo que as pessoas têm tantas chaves e eu não tenho nenhuma chave. Boa noite, Vânia, querida. Seja bem-vinda. Eu não tenho nenhuma chave. Será? Você tem muitas chaves aí dentro. Só que essas chaves, elas estão trancadas porque você decidiu trancar. Então, eu falo pra vocês hoje. O desafio que eu te dou hoje. Libera esse coraçãozinho aí e libera essas chaves poderosas, porque as suas chaves que estão presas dentro do seu coração vão abrir outros corações que também têm outras chaves. Pegou o código, gente? É isso aí. Então, vocês têm muitas chaves aí, tá? E essas chaves podem ser os seus livros. Os seus livros, que são as suas mensagens. Você não tem só uma mensagem, você tem muitas mensagens, tá? Então, quando você conhece alguém, você conecta com alguém, você tem uma nova mensagem. Meu Deus, Dani, o que aconteceu aqui nessa live? Eu buguei, né? Então, por exemplo, quando você se conecta com alguém, por exemplo, eu me conectei com a Vânia, né? Saiu várias mensagens. Eu costumo falar que quando eu me conecto com alguém, sai um livro novo. Então, é interessante, porque você vai ter uma história nova para contar. Daquela sua conversa, sai um livro. Da sua conversa, sai uma live. Da sua conversa, sai um conteúdo, gente. Olha só. Peguem esses códigos, porque sempre no final das minhas lives, eu não sei o que acontece. Mas vem aí alguns insights que são diretamente do céu. São envelopes novos. Mensagens novas. Então, sementes novas, tá? E espero que dentro de vocês estejam terrenos novos, porque cada terreno novo vai absorver melhor aí as sementes para que elas realmente produzam os frutos necessários para o mundo que precisa realmente de palavras, frutos, coisas realmente que estão faltando no mundo porque nós não nos posicionamos, tá bom? Certo? Então, essa foi a chave número 5, né? Aí vem aqui, não, de número 7, né, gente? Tô aqui, voltando pra trás aqui, que isso, né? Falei essa daqui, falei. Tá, então vamos à nossa ação de número 8, que é use uma linguagem encorajadora e afirmativa,
tá? Tenha realmente aquela, como a gente falou agora de pouco, uma linguagem, né? De coragem mesmo e de afirmação, tá? Se você está num lugar onde existem pessoas liberando palavras muito ruins, tá complicado. Então comece a fazer o processo de reverter isso daí. Comece a falar palavras positivas perto dessa pessoa pra ver se isso melhora, né? Porque às vezes tá dentro da casa, né? Tá? Então tome cuidado, tá? Consigo mesmo e com os outros. Concentre-se, tá? Em construir e realmente amplificar os seus adjetivos. Vocês saberiam dizer pra mim quais são, pelo menos, os seus 5 adjetivos? As suas 5 qualidades, aquilo que você considera que você... As suas qualidades, a gente pode colocar aqui, né? Que vocês têm, vocês saberiam dizer pra mim, porque às vezes a gente precisa fazer esse pequeno exercício. A pessoa pergunta, quais são as suas 5 habilidades? Quais são as suas 5 qualidades? Às vezes a gente não sabe falar, porque a gente não exercitou. Mas se você vai no seu autoconhecimento, você busca um pouquinho mais sobre isso, você vai ter essa condição de sim, falar de primeira, né? Olha, eu sou corajosa, eu sou realmente uma pessoa objetiva. Aí você vai colocando várias coisas, né? Eu sou realmente ousada, eu sou, por exemplo, assim, eu me posiciono. Algumas coisas que você vai definindo que você é, tá bom? Então, tudo que você diz sobre você mesmo, né, é subconsciente, registrado aí pelas outras pessoas, tá? Então, se você falou algo, já está no subconsciente do outro, tá? E também isso deve partir muito da a própria imagem, tá bom? Então a sua imagem, ela comunica com certeza, tá bom? Ela vai fazer uma comunicação com as pessoas e isso é importante que vocês entendam também, tá? Eu acredito que eu não pulei nenhuma parte aqui, eu fiquei com uma dúvida se eu tinha pulado uma parte aqui ou não. Acho que não, falei certinho aqui. Tá, então vamos para a nossa nona ação prática. Estamos quase terminando. Aguenta mais um pouquinho aí, acho que mais uns 5 minutos. A gente já encerra, tá bom? Não vou me estender muito mais. Então, a nossa nona ação prática diz assim: mantenha aí um plano de autodesenvolvimento em andamento o tempo inteiro. Então, você vai estar sempre se autodesenvolvendo. Se você entrou e teve coragem, né? Porque para entrar na minha live tem que ter coragem, né? E também ser forte e corajoso aí, né? O que acontece? Você vai estar se autodesenvolvendo. Porque o conteúdo que eu libero aqui é um autodesenvolvimento, tá? Então, desenvolvimento pessoal. Então, você vai estar adquirindo conhecimento, porque tem coisas que eu falo que está nesse livro, que eu partilhei desde o comecinho, falando sobre a Bíblia para o milhão. Mas tem coisas que Deus me dá no meio da live. Então, isso aí para mim é surpresa. Eu recebo conteúdos, vocês também vão ser assim. Mas vocês só vão se conhecer fazendo as lives, fazendo seus conteúdos, liberando um conteúdo aí que vocês têm já de conhecimento, mas no meio ele vai te usar, tá? Você é a principal ferramenta, você partilha isso também, e você vai transmitir a mensagem que vem dele. Mas que quem entrega é você, porque ela passa por você, você é um canal de vida sim, tá? Então mantenha esse plano de autodesenvolvimento com vocês aí, tá bom? E o conhecimento, aqui tá falando assim, faça um esboço no papel, né, com o conhecimento que você precisa. O que você precisa hoje para você começar a fazer uma live, por exemplo? O que você precisa hoje para começar a escrever o seu primeiro livro? O que você precisa hoje para se posicionar? O que você precisa hoje para ser, por exemplo, vai que você está com bloqueio aí criativo. O que você precisa fazer ou desenvolver para não ter esse bloqueio criativo, tá? Então, olha só quantas coisas vocês podem anotar e já colocar em ação aí, tá? Então, ter esses conhecimentos, tá? Aqui fala também, né, a modificação do seu comportamento. O que você precisa mudar no seu comportamento que vai contribuir na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares que você for, tá? Que você for aí, tá? Então, procure os vencedores para fazer a modelagem, porque tudo isso que vocês fizerem vai gerar um resultado, tá? Então, nessa nona ação prática, a gente já encaixa a questão da modelagem, tá? Eu quero tanto fazer uma live, eu gostei tanto, por exemplo, a gente tá falando aqui da nossa mentoria Mulher Madura e Feminina, né, da Ana Lucchini. Eu quero muito falar muito próximo do jeito que a Ana Lucchini fala. O que vocês vão fazer? Comece a assistir mais os conteúdos dela e comece a anotar algumas coisas que ela fala, né, para vocês se aproximarem, não é copiar, tá, gente? Mas a modelagem também ela é uma forma de copiar, tá? Mas vocês depois vão se encontrando aí. Como que eu vou começar a minha live, né? Então, fala um boa noite, mas assim, a live é muito importante que você já comece já dando aquele impulso, porque se você começar
E eu falo porque eu fiz isso, tá, gente? As minhas primeiras lives era assim, eu não tinha noção, né, nenhuma. E aí depois eu comecei a modelar as pessoas e fui melhorando. Você já começa ali já falando boa noite, bem animado, tá? Falando qual que é o seu tema, já começa a dar um pequeno esboço do que você vai falar, por quê? Não tem ninguém na sua live ainda, mas e aí? Quando a live fica salva, vai ter pessoas que vão assistir a sua live e se ela encontrar você ali com a live parada, você não falou nada, ela vai desanimar e vai sair, vai pular fora. Por quê? Porque não despertou interesse. Os 3 primeiros segundos são cruciais para que a pessoa fique na sua live, tá? Então é muito importante. Busquem lives que vocês vão assistir aí e anote todos esses pontos. Deixo mais um exercício. Pegue a pessoa que você vai modelar, que você considera que você quer chegar naquele nível e comece a observar quais são os momentos que ela fala boa noite, se ela fala boa noite no começo certinho, os momentos que ela fala para a pessoa interagir. Alguns momentos eu pedi para vocês interagirem aqui, não foi tantos, né? Inclusive eu não pedi novamente para vocês compartilharem, estamos quase finalizando, mas vai ser muito importante que vocês também compartilhem esse finalzinho de live, também se puder, compartilhe. Mas o que acontece? Existem essas interações. Quais são os momentos que a pessoa faz esse processo? O que a pessoa fala no meio da live? Por exemplo, teve um dia que eu modelei o Thiago Brunet, né? Ele fala assim, ó, coloca o emoji do cafezinho aí se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se tá fazendo sentido. Ó, tá fazendo sentido, todo mundo usa, né? Então, é uma cópia, entre aspas, mas modelagem. E aí eu falo assim, eu posso coloquem aí o emoji do livrinho se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, tá? Então, é vocês chamarem as pessoas, até você chamar a atenção das pessoas para interagir com vocês. Então, quais são esses momentos que essa pessoa faz isso, tá? Aí, será que ela já entrega todo o conteúdo no começo? Ou ela fala um pouquinho do conteúdo, já começa a falar um pouquinho da vida dela, um pouquinho da história dela, e depois no final ela puxa um pouquinho mais do conteúdo? Tem pessoas que fazem até um resumo no final, sabe? Pega um desfechozinho, né? Olha, hoje nessa live nós partilhamos isso, isso e aquilo. Então, é uma modelagem. Então, como que vocês querem se apresentar? Como que vocês querem, de fato, transmitir o conteúdo de vocês? Mas é que nem eu falo, busquem pessoas que vão te destravar e não que vão travar, tá? Porque tem pessoas, vocês vão ficar muito bons nisso, viu? Que vocês vão perceber que tem pessoas que travam e tem pessoas que destravam. Então, são perfis diferentes e a gente precisa entender essas pessoas, né? Então, esteja perto de pessoas que vão te destravar, tá bom? Então, falamos as 9, tem a última aqui, tá na minha outra folha. Sorria, tá? É um exercício, inclusive, que a gente recebeu esses dias, né? Sorrir. Nós temos que sorrir e agradecer. Por quê, gente? O sorriso, ele abre muitas portas e quando você chega num ambiente já sorrindo, não precisa falar mais nada. Você já vai ser muito bem aceito naquele lugar. E isso para você, na questão da autoestima, vai ser muito bom. Você vai realmente aí alimentar o seu ego, sim, né? Porque o ego também ele precisa ser lavado, com certeza. Mas você vai contribuir com ele também. Você vai se sentir bem naquele momento. Isso vai te ajudar muito nesse processo de você aumentar a sua autoestima, tá bom? Então, são várias coisas que você pode aplicar ainda hoje, né? Porque a gente ainda não atravessou aí o dia 20, falta pouquinho, mas vamos já chegar lá, tá? Então, sorria sempre, tá? Independente se você está bem ou não, mas é um exercício. Ao dormir, você sorria, né? Nem que dá uma forçada aí, já durma sorrindo, porque você vai automaticamente no outro dia acordar sorrindo, tá bom? E saiu fazer uma caminhada, uma corrida, cumprimenta as pessoas na rua, sabe? Fala um joia, um ok ali. E por quê? Esse sorriso cura as pessoas e você conecta muito com as pessoas. Existem pessoas que eu encontro assim, na minha caminhada, de longe eu sinto que aquela pessoa não vai me cumprimentar. Por quê? Porque aquela pessoa está olhando no lugar que você não está, por exemplo. Então eu gosto muito de cumprimentar quem olha pra mim, porque eu acho que é falta de respeito você não cumprimentar a pessoa e também se você for cumprimentar a pessoa não está olhando pra você. Então fica um negócio desagradável, né? O que era pra ser agradável. Imagina, logo pela manhã a pessoa não tem coragem nem de falar bom dia. Isso é péssimo porque a autoestima dela está baixíssima, tá? Porque ela não consegue nem olhar pra frente. Ela olha pro chão, pros pés e não olha pra pessoa. Como que pode você estar numa rua pequena, vamos dizer assim, uma rua pequena, né? E você de frente com alguém e você não enxergar aquele alguém? Não é muito comum. Então, realmente a autoestima da pessoa tá muito baixa.
Então eu fiz várias conexões somente dando um sorriso e um bom dia. E o que acontece? Eu fazendo a minha caminhada logo pela manhã ali, né? E caminhando, porque eu gosto muito da caminhada, né? E aí caminhando e tal, aquela pessoa vem na hora, fala bom dia e eu faço assim, né? Um tchauzinho assim, um tchauzinho discreto, né? A gente aprende aí com a Ana, né? Que a gente não pode ser muito expansiva, né? Ah, né? Daqui do ladinho assim. E aí o que acontece? Essas pessoas nem a mão levantavam, né? Ou às vezes até falavam um bom dia bem baixinho. Daí hoje o que acontece? A caminhada diária, né, gente? O hábito, né? Essas pessoas, além de falarem bom dia, ainda dá um tchauzinho. O que acontece? Olha a transformação que você gera em alguém somente com um sorriso e somente com um bom dia. É uma total transformação. Então começa aí a exercitar isso daí que vai fazer diferença na vida de vocês e vocês vão ter muitas conexões, vão aprender muitas coisas, tá? Então ali você se sente muito bem. Eleva a sua autoestima, tá bom? É muito bacana. Inclusive aqui no livro ele fala, né? Esse é um código universal para o eu sou uma pessoa boa e você também é. Isso, inclusive, né? É feito em qualquer aí língua e cultura no mundo, ao redor inteirinho do mundo, tá? Vamos então finalizando a nossa live para a nossa autoavaliação. De tudo isso que eu falei para vocês, as 10 ações práticas, o pensamento do vencedor, o pensamento do perdedor e aquela pequena introdução aí sobre a autoestima e algum transbordo que eu fiz com vocês também de livros. Vamos para a nossa autoavaliação que fala assim: você se sente bem sendo a pessoa que você é hoje? Tá? Então coloca no papel, você se sente bem sendo a pessoa que você é hoje, tá? A partir de todo esse conhecimento. Então aí você vai desvendar. Será que eu estou bem comigo mesma? Será que eu estou deixando de fazer algo que vai alimentar de fato a minha autoestima? Será que eu estou fazendo algumas coisas que não estão contribuindo para mim? Ou será que eu estou perto de ambientes ou pessoas que não estão me deixando ter a autoestima que eu preciso, né? Que vocês tenham a sua autorrealização. É muito importante que vocês façam essas perguntinhas, né? Quando você pergunta, você realmente é curado nesse processo, tá? E o conhecimento, sim, ele nos liberta. O conhecimento realmente nos transforma, tá bom? Esse conhecimento que eu trouxe para vocês hoje, espero que tenha agregado muito na vida de vocês, porque essa é a ideia. Transbordar, ajudar vocês, tá? E elevar também a consciência de vocês, tá? A nossa próxima live eu vou falar sobre otimismo, tá? Já anotem aí. Deixa eu confirmar só a data. Eu acredito que vai ser na sexta-feira que vem mesmo, tá? No dia 26, tá? Então, normalmente acho que vai ser um pouquinho esse horário mesmo, talvez às 21h30, alguma coisa assim. Mas aí eu libero pra vocês o post aí um pouquinho antes, tá? Não tão em cima da hora, pra vocês saberem certinho. E participar aqui comigo, pra gente continuar aí essa série de autoconhecimento. Vamos falar sobre otimismo, tá? E aí, será que vocês têm otimismo ou não? Tá? Então a gente vai descobrir na próxima live, tá? E quero deixar uma frase pra vocês, que tá inclusive nesse livro aqui, O Chamado, né? Meu segundo livro, tá? Quando Mover Supera os Bloqueios. Eu vou ler pra vocês, tá? Inclusive a autora nem sabe que eu vou ler, porque são vários autores, né? 53 escritores aqui. A autora desse capítulo é a Priscila Vasconcelos Cosmo, tá? Ela fala sobre mulher incrível da vida real. Eu peguei esse conteúdo também porque falava um pouco próximo do nosso conteúdo aqui hoje e também porque falava de mulher, né? Porque eu quero homenagear vocês, mulheres que estão aqui comigo, tá? E ele fala assim: ser uma mulher incrível é parar de querer ser perfeita. Parar de tanta exigência. Tô ficando sem voz. Todo final da minha live, não sei o que acontece. Minha voz vai embora, gente. Ó, vamos repetir novamente, tá? Pra vocês pegarem a frase inteirinha. Ser uma mulher incrível é parar de querer ser perfeita, parar de tanta exigência consigo mesma, é entender que você é cíclica e passa por vários momentos em apenas um mês. E está tudo bem ser assim, tá? Então o livro ele fala disso, né? Está tudo bem ser assim. O que eu posso falar pra vocês dessa parte aqui, está tudo bem ser assim? É vocês aceitarem quem vocês são, tá? Então se vocês se aceitarem, já está mir de bom, como diz aqui na minha região, tá? Porque, assim, quem tinha que aceitar vocês já aceitou, que é o próprio Deus.
Porque por que ele aceitou vocês? Porque ele enviou vocês aqui para a Terra. Vocês já são aceitas. Então, não queiram ser aceitas pelas pessoas, porque não vai dar certo. Então, vocês têm que se aceitar primeiro, tá? A Branca falou muito e muito bem. Gratidão. No final eu fico sem voz, eu não sei o que acontece, mas tá, vamos resolver esse probleminha, né? Fazendo alguns gargarejos para não te ajudar. Boa noite, Rivail, seja bem-vindo, querido. Tá, então, a nossa próxima live vai ser sobre otimismo, tá? Eu quero que vocês participem aqui comigo. E acredito que a próxima live é aula, né? Que é essa daqui que eu faço de final de semana, sexta-feira, tá? A live 46, no caso. Já a live transbordo, que vai ser entre, talvez a segunda ou terça, eu vou ver certinho de manhã, umas 10h30 da manhã. Vou falar sobre intencionalidade. Eu não tô aqui com o roteiro, mas é um roteiro gigante que tem chaves poderosas para vocês, tá? Para vocês aplicarem rapidinho aí. E, eu não sei como que eu faço para ser intencional, né? E poder também aparecer algumas coisas para poder também desenvolver outras áreas. Então, vocês vão ter esse conteúdo também, tá? Talvez eu faça algum conteúdo também pra gente aí no grupo Fonte de Luz, tá? Então, eu tô para palestrar lá no grupo, falar sobre a importância de escrever livros, ou melhor, a perguntinha, por que escrever livros? Tá? Então, eu vou ver certinho, eu tô para liberar a agenda, né? Eu tava com umas 2 pessoas para palestrar e precisei desmarcar por conta do lançamento da Ana, né? Nós estamos na correria aí da mentoria, mas já estamos novamente ativando o grupo lá, tá? Então eu tô assim com reuniões todos os dias agora, então tá bem apertado, então eu preciso desenvolver certinho o horário pra gente poder continuar com os nossos conteúdos, não podemos parar, porque assim, se a gente parar pelo menos uma semana com a nossa live, a tendência é que a gente não volte a fazer lives. O nosso cérebro entende assim. Por quê? A gente vai querer procrastinar. Foi tão boa essa semana, não fiz live, descansei. Aí na semana que vem, eu vou deixar para depois, não vou fazer. E aí vai passando. E aí você começa a se paralisar e você vai travando mais ainda, tá? Por isso que eu criei, inclusive, essa outra live transbordo. Por quê? Para eu ter um momento mais de liberdade com vocês, para poder realmente trazer conteúdos que não existem na internet, tá? Porque é essa a ideia, né? Temos que ser diferenciados. Não temos que ser iguais a ninguém. Pelo contrário, temos que ser nós mesmos, e trazer conteúdos que Deus está nos enviando, porque Ele dá conteúdo a rodo, como diz, né? Então, é isso, gente. Eu queria que vocês agradeçam a participação de vocês. Inclusive, tem também um desafio devocional. Tudo no link da minha bio. Podem lá entrar para vocês participarem, tá? Tem também o meu livro aí, Escritora Particular de Deus, que é o meu xodózinho, né? Como me tornei mãe e escritora. É um livro que tem muitos códigos, conta bastante do meu relato aqui, tá? E tem um código no final aqui que fala assim. Vou pegar pra vocês. Se eu fosse você, eu faria uma live antes dos 30 anos. Olha só, gente, tem aqui. Ou melhor, se eu fosse você, eu faria uma live ainda hoje. Olha só, imagina fazer uma live agora meia-noite, né? Então tem muitas chaves aqui, ó. Ó, se eu fosse você, eu buscaria finalizar a corrida ao invés de querer ganhá-la. Essa é poderosa, hein? Se eu fosse você, eu me silenciaria quando eu tivesse vontade de falar. Essa é poderosa também. E se eu fosse você, eu não me curvaria para as pessoas, somente para Deus. Essa é poderosa também. Então, essas e outras chaves você confere no finalzinho do meu livro, que eu começo falando assim, ó. Mensagem de Deus, diretamente ao meu coração, na noite do dia 16 de agosto de 2021. Digitei conforme ele me falou. Só para vocês terem uma noção, né? E aí vocês vão entender por que o escritor é particular de Deus, tá? Só uma dica para vocês aí. E aí, o meu segundo livro, chamado Quando Mover Supera os Bloqueios. Esse daqui eu tenho no link da bio, no formato e-book. O formato físico, teria que chamar eu lá no direct para poder enviar para vocês, tá certo? Pelo Correios daí, tá? Já esse daqui eu tenho no e-book também, lá no link da minha bio, e também tenho físico direto pelo link também, que vocês adquirem tanto pela Amazon quanto pela lojinha da Wiclap, tá bom? Então, vocês fizerem pedido lá, vai direto para sua casa. Já se vocês falarem assim, Dani, eu quero o seu autógrafo, eu quero uma dedicatória, daí tem que pedir para mim no direct para eu poder mandar daqui de casa, tá bom? Então tem essas formas de vocês adquirirem. Lembrando que estamos aí com um projeto de coautoria com 12 mulheres, que talvez vai passar de 12, porque Deus está realmente aí chamando mais mulheres para o projeto.
E eu tô ficando encantado com as meninas fazendo lá os capítulos dela e estão sendo transformadas. Eu fico assim, puxa vida, né? Olha o que um posicionamento faz. Então, eu ter me posicionado, falar sobre livros, está ajudando outras mulheres a fazer os seus livros. Gente, eu fico muito encantada, tá? Eu já nem choro mais, porque eu agora tô bem posicionada, né? As minhas primeiras lives eram um pouco emotivas, né? Então hoje eu tenho bem mais firmeza para fazer as minhas lives, né? Uma pessoa aí que chorava até com o hino nacional, né? Então, vocês têm uma noção. Então a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo mais firmeza para falar, a gente vai tendo mais posicionamento mesmo, mas vai tendo mais coragem de estar aqui no digital e pensar que não é sobre mim, é sobre nós, é sobre vidas, é sobre pessoas que precisam da nossa mensagem. Então, essa consciência que eu levo, inclusive estou fechando para fazer um treinamento, ai, vai ser maravilhoso, treinamento presencial na minha cidade, vocês não têm noção. Estou muito contente, muito contente. E para quem que eu vou falar? Vai ser para as mulheres, com certeza, né? E vai ser especialmente para as mulheres. E vou aproveitar também e fazer alguns lançamentos do meu livro lá também. Por quê? Porque assim, gente, você precisa, onde você for, levar o seu livro, tá? Tem pessoas que falam pra mim, Dani, eu não consigo vender meu livro, tal. Mas você tá falando que você é escritora. Você está falando que você tem um livro, porque senão ninguém vai comprar, ninguém vai ver, né? Não tem como, gente. Você tem que mostrar aquilo que vocês desenvolveram, tá? A Branca falou, imagina que o sentimento floresce no momento. Olha só que bacana, Dani, já deu certo. É isso aí. Porque é assim, gente. Quando a gente se posiciona, o movimento vem até a gente. É bem isso, sabe? Você está no movimento, claro, vai ter movimento. Mas o posicionamento faz com que você traga algum movimento para você. Então, eu comecei a me posicionar para falar para as mulheres e hoje estou vendo que está indo muito, muito longe essa mensagem, tá? Então, é só o começo. E isso vai ser na minha cidade. Eu vou pegar, por exemplo, assim, por isso que eu até, inclusive, estou na mentoria da Ana, né? Da Ana Lucchini, por quê? Para mim entender um pouquinho mais as mulheres. Mas, a princípio, eu quero trazer sobre mentalidade, né? Trazer conhecimento de autoconhecimento, né? Levar os meus livros também, compartilhar alguma coisa do meu livro, tá? E fazer esse processo. Então, até, inclusive, consegui um lugar muito grande hoje. Ia ser dentro de uma casa, que a gente ia estar fazendo. Uma pessoa disponibilizou para ter um espaço um pouquinho maior. E agora a gente ganhou um espaço gigante aí, que eu fiquei assustada. Falei, não, tamo junto e vambora, né? Então é só o começo, é só pegar o microfone mesmo e falar, né, gente? Então, vai ser muito bom, tá? Então, e quem sabe a gente começa a levar isso daí para as outras cidades também, é só o começo. Então a gente precisa movimentar. Eu tenho vários outros chamados, né? Mas por enquanto eu vou fazer esse daí, que nem que seja para 10, 20 pessoas pra gente começar, tá? Inclusive eu tenho um outro projeto aqui na minha cidade também, só que ainda não deu start, porque eu estou esperando algumas coisas aí do próprio governo, né, que podem nos ajudar nesse processo também, para as pessoas fazerem livros, porque aqui não tem quem faça isso e eu preciso começar, né? Isso já tá queimando faz tempo e tá me incomodando, né? Então a gente começa assim. Se tem algo no coração de vocês que está incomodando, é aquilo lá que precisa sair, tá? Então é aquela mensagenzinha que você precisa desenvolver um pouquinho mais, ir desembrulhando, né, como se fosse tirando aí aquelas camadas da cebola, para entender o que tem dentro dela. E aí aos pouquinhos eu começo falando primeiro, uma dica que eu dou, até inclusive as minhas lives, né, que tem um quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros, traga um bloqueio. Olha, Dani, eu tenho um bloqueio de autoestima, por exemplo, esse tema de hoje. Eu vou pesquisar sobre o conteúdo, daí no caso não vai ser esse conteúdo de hoje, tá? Esse conteúdo de hoje é de hoje. É como eu falei, todo dia tem uma mensagem nova. Tem uma live que acho que eu fiz, sim, falando sobre autoestima. Foi totalmente transbordo. Eu só peguei uma folha sulfite e comecei a pesquisar algumas coisas, anotei e depois saiu de primeira, assim, sabe? As primeiras palavras podem ser, sim, de alguma coisa que você pesquisou. Aí, com aquele pequeno conteúdo, você já consegue transbordar no papel algumas coisas que está dentro de você e vai ser um conteúdo novo, um conteúdo só seu, tá? Inclusive, eu quero fazer uma aula sobre isso, ensinando vocês a fazerem roteiros. Só que eu não sei se vai ser tão fácil de explicar, porque é muito natural para mim fazer roteiro, tá? Mas quem sabe eu faço na sala fechada no grupo Fonte de Luz, tá? Para ser um pouco mais reservado, um pouco mais exclusivo, para vocês terem aquele conteúdo para depois terem um espacinho para fazer perguntas. Olha só, quando você faz uma palestra dentro de uma sala de aula, no caso seria a sala do Zoom, já é outra história. Daí no final as pessoas vão te perguntar alguma coisa.
eu era super travada pra isso. Hoje eu tô lá na sala de boa, a pessoa perguntou, eu vou responder. Por isso que eu me desafiei a fazer esse projeto de livros também, para poder ajudar mais pessoas e, né, fazer com que elas também tenham algumas lá, inclusive tem o segundo, vai tá indo pro segundo, terceiro livro. Algumas é o primeiro livro, então eu tô muito feliz dessas que vão estar indo pro primeiro livro, porque, ai, mas eu queria tanto fazer um livro solo, mas começa com uma coautoria para você destravar, que é um capítulo só, né? Então é muito mais prático. E você já começa também a desenvolver esse trabalho. Esse livro, por exemplo, é um livro que eu posso levar palestras. Por exemplo, ele tem 53 capítulos, 53 códigos e tarefas. Eu posso pegar, por exemplo, 3 pontos daqui e desenvolver, por exemplo, ó, aqui, ó, tem uma parte que fala assim, elevação do humor, né? Tem tipo uma tabelinha aqui, ó. Então, eu posso pegar uma ferramenta daqui e desenvolver uma palestra, tá? Então, você usa o seu livro para você palestrar. Então, o seu livro é a porta de acesso, é a chave, né? Que você vai abrir as portas aí, tá bom? Então, usem esses recursos para vocês e o livro vai fazer com que vocês avancem muito mais rápido. Imagina você chegar na sua cidade, né? E falar, eu tenho um livro, ninguém vai nem acreditar, porque as pessoas acham que o livro é muito difícil fazer. Sim, ele dá trabalho, mas não é impossível, tá bom? Eu acho que eu vou ter que finalizar a nossa live, porque a minha bateria está quase acabando, tá? Mas eu quero agradecer muito vocês que estiveram aqui. Vamos tirar um print bem rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pra não desligar. Imagina desliga o celular no meio da live, né? Deixa eu ver se eu tirei. Acho que eu consegui. E aí, repostem lá depois, né? Coloquem nos seus stories, me marquem, coloquem algum insight pra poder repostar, tá bom? Vou ficar muito contente. Espero vocês na próxima live de número 46, tá? Vou deixar aí o meu abraço de 40 segundos pra vocês. Um beijo forte no coração e até a próxima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante. E continue me acompanhando por aqui, que a gente tem muita coisa pra ofertar ainda, tá bom? Pode ser que a gente produza um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais amanhã, né? Mas estamos aí, na medida do possível, entregando os conteúdos conforme Deus vai nos enviando, tá bom? Um beijão, querida Branca. Obrigada por ter participado, tá bom? E ficamos aí, nos encontramos nas nossas reuniões, né, semanais, nas nossas mentorias e outros eventos que a gente vai poder participar também, tá bom? Tchau, tchau!